Ora boas malta, bem-vindos a este episódio aqui no canal Pausa Técnica, episódio de previsão do play-in, porque já acabou a época regular, exatamente, já acabou aquela seca de porrada de meses, de 82 jogos da época regular, que a malta diz que aquilo são diabólicos, deviam acabar, devia ser menos, sei que dizer que mais. Já acabou isso tudo, malta, já acabou isso tudo, já estamos na post-season, e vamos então falar da questão do play-in e dos confrontos do play-in e também dar já nossas primeiras picks, previsões de vencedores para a primeira ronda dos playoffs. Mas eu não estou cá sozinho. É verdade que meus colegas do podcast que tiveram a ver, aliás, nós todos, meus colegas do podcast, tivemos todos a ver basicamente aquele jogo frenético, que também vamos comentar, o último jogo da época regular entre os Clippers e os Warriors. Não estiveram cá presentes, só estou cá eu, mas atenção, tive de trazer alguém, alguma companhia. E que melhor companhia que um adepto da minha equipa, dos meus Orlando Magic, que é o Pedro Quedas. Tudo bem, Pedro? Está tudo ótimo, tudo ótimo. Não só por ser adepto da minha equipa, também pela boa pessoa que o Pedro Quedas é e também lá está, por ser um bom analista, vamos dizer assim, não é, Pedro? Tudo bem contigo? É isso. Esperemos que continue a ser. Que a minha análise seja alguma coisa de jeito com as poucas horas de sono, que pronto, os ouvintes e espectadores talvez não saibam, mas eu acabei de ser pai e fui resgatado de mudança de fraldas e É, sossego de crianças para gravar este podcast. Espero estar ainda com a cabeça não demasiado frita para dizer alguma coisa que se aproveite. é para não desenferrujar, Quedas, é para não É isso. desenferrujar. É para manter os músculos, para manter os músculos. E também aproveitei para o Quedas, pontos, também dar-me formação a seguir, porque eu sou a seguir. Daqui a uns meses também, essas coisas todas que o Quedas falou vai-me bater à porta. É vida, é vida como É é isso. assim. Mas pronto, Quedas, como eu disse há pouco, vamos falar, antes de começar a falar da análise do play-in, dos confrontos do play-in, que já está tudo definido, obviamente. Vamos falar mesmo no final dos final da época regular, tivemos aquele grande jogo dos Clippers contra os Warriors que basicamente determinava qual era a equipa que faltava para ir para este play-in, não é? Porque os Memphis Grizzlies já na penúltima jornada já estavam confirmados, ou seja, depois do jogo que estavam confirmados basicamente da derrota que eles tiveram, ficaram confirmados para o play-in, embora faltava saber se ficavam em sétimo ou oitavo, pois claro, faltava, dependia dos resultados das outras equipas, não é? Porque eles mesmo se ganhassem o jogo, que acabou por acontecer, eles ganharam o jogo, o último jogo também do domingo, podiam lá estar a possibilidade de subir para 7, mas acabaram de ficar para 8. Mas havia ali uma indefinição, não é? Para saber qual era a última equipa, para lá estar os Kings já sabia, os Dallas também já sabia há muito tempo. Faltava, lá está, que estava entre os Warriors, não era? Os Minnesota Timberwolves, os Clippers, e havia uma possibilidade dos Denver Nuggets também, mas os Denver Nuggets para isso tinham que perder e os outros todos ganhar, basicamente. Era uma coisa Exato. assim, era uma conjugação de resultados assim, meu Deus, Era preciso terem muito azar. exato. Basicamente tinham lá está, acontecer uma conjugação de resultados. Coisa. É verdade que os Denver Nuggets, já agora, um breve resumo dos outros jogos, os Denver Nuggets basicamente arrumaram com o assunto. Foi tipo aos Rockets, logo uma vantagem, Sr. Jokic e companhia limitada, em que também tivemos o regresso de Jamal Murray, que é uma boa notícia para a equipa de Denver, porque havia ali muitas dúvidas Uhum. para a questão da sua utilização para os playoffs, regressou. Basicamente arrumaram com o Sud com o Houston Rockets, que não foram com poupanças, grandes poupanças, os Rockets, e arrumaram com o assunto. Os Timberwolves ganharam os Utah Jazz, embora foi ali algo equilibrado, mas pronto, se calhar os Timberwolves também estavam sempre ali na frente, a gerir ali o resultado, pronto, podem haver ali alguns momentos de desleixamento. O Anthony Edwards, não sei se viu isso, ok, estava mais preocupado com os triplos para ser o jogador com mais triplos na época do que ganhar, pronto, lá está, é o que é, não é? Ele estava mais virado para o Chris Finch, só me falta 2 ou 3 triplos para superar o Malik Beasley, não sei o que mais, para ser o jogador com mais triplos, mas pronto, é o que é, os Timberwolves acabaram por ganhar, os Memphis Grizzlies, como eu disse, também ganharam o jogo, e depois chegou um momento em que, basicamente, na altura que lá está os jogos, basicamente eram à mesma hora, provavelmente por causa destes confrontos, mas já estávamos a ver naquele terceiro período que, ok, é Clippers Warriors, que já estava a ser um grande jogo, até o intervalo estava a ser um belíssimo jogo, e que naquele jogo, ok, ia decidir-se quem é que basicamente ia ao play-in
e quem ia, lá está, o playoff direto. Ou seja, se os Clippers ganhassem, ficavam até em quinto lugar, até, por causa do confronto direto. Se os Warriors ganhassem, ficavam em sexto. Aliás, os Warriors, qualquer fosse o resultado das outras equipas, seja os Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, não sei o quê, se ganhassem, ficavam em sexto e íamos ter o tal confronto que o Adam Silver sonhava, não é? Que era contra os Lakers, que, olha, os Lakers levaram uma abada, não é? Com o Bronny James a titular. Mas pronto, quedas. Falando, lá está, mais concretamente deste último jogo, Warriors Clippers, foi um jogaço. Foi um jogaço. O Harden a começar mal, mas depois a começar a elevar, a chegar ao seu nível, vamos assim que estávamos à espera. O Curry a ser Curry, principalmente aquele parte final do jogo, meu Deus, não é? A salvar aquilo. E depois, Pedro, tivemos aquele cheirinho de playoffs Kawhi e playoffs Jimmy Butler, não foi? Ali durante o jogo. Pelo menos o Kawhi, pá, o Kawhi dá-me sempre pena porque é um jogador que, olha, tal como eu comentei com a malta do meu podcast, que é, há muita gente que fala dos what ifs, do Derrick Rose, não é? Sim. E eu digo assim, e eu às vezes assim eu penso, mano, e os what ifs do Kawhi? É verdade que o Kawhi já foi campeão dos Spurs, Raptors, Finals MVP, Defensive Player, mas o what if do Kawhi também, é pá... Essa é que é a questão curiosa com o Kawhi, porque o Kawhi, tu olhas para o palmarés dele e já é Hall of Famer garantido, ele já tem uma carreira feita. O que ele conseguiu fazer, a questão é que ele fez tudo o que conseguiu fazer em muito pouco tempo da sua carreira, ou seja, ele, num espaço concentrado de tempo, ele essencialmente garantiu uma carreira de Hall of Famer, de Hall of Famer, e depois, pronto, o corpo começou a abandoná-lo por completo, e é uma pena, porque a verdade é que o Kawhi, isto é sempre o clichê, porque quando joga é muito relativo, porque se não joga é irrelevante, né? É muito giro dizer, é um bocado, já vamos falar disso mais à frente, mas é um bocado como também o problema do Anthony Davis, que é incrível quando joga, mas tem de jogar. Se não joga, é irrelevante, se é incrível, não é? E jogar saudável, porque já vimos Kawhi a jogar sim, manco. Arrastar e isso, é pá. Só que a verdade é que o Kawhi, no seu melhor, é genuinamente um dos melhores um dos melhores jogadores na liga facilmente, devido a tudo o que consegue fazer. E até porque nos últimos, pronto, ao longo da sua carreira, o Kawhi durante muito tempo tinha literalmente um problema no seu jogo, que era o tiro exterior. Ou seja, era um jogador que, pronto, era muito perigoso no ataque ao cesto, muito perigoso naquele mid-range, mas se o obrigasse a lançar de fora, ficava vulnerável. Agora já nem isso tens. E durante muito tempo era um jogador que não sabia passar a bola. Depois aprendeu também. Ou seja, não, o Kawhi é literalmente um jogador sem defeitos. Não é necessariamente... Talvez defensivamente tem... Quando está no seu melhor, defensivamente tem créditos firmados para estar ali na luta para ser o melhor jogador defensivo da liga, mais uma vez, quando saudável. Mas em tudo o resto, o Kawhi é o clássico jogador que não é um 10 em nada, mas é um 8 e 9 em quase tudo. E isso torna um jogador absolutamente... E com o coisa extra de, às vezes, pode ser muito bom no papel, mas nos momentos quebrares um bocadinho. Pronto, o seu colega de equipa é um exemplo clássico de alguém que é muito perigoso no papel, mas que muitas vezes, pronto, nos grandes momentos vai-se um bocado abaixo e tem um bocado esses fantasmas para derrubar. O Kawhi não podia ser, até pela sua frieza, né, para aquele modo quase robótico como joga, nesse aspecto é a clutchness dele vem de ele basicamente não acusar o momento. Era um bocado, é um bocado clichê, porque ele jogou com o Tim Duncan, mas faz lembrar um bocadinho como era o Tim Duncan, que é o Tim Duncan nem era uma questão de se levar ou não se levar. Ele era muito bom e jogava de forma igual, fosse um jogo sem importância nenhuma e fosse um jogo de final, jogo 7. Ele vai sempre jogar muito bem. E esse tipo de jogadores, porque há aqueles que ascendem o seu nível nos grandes momentos, e o Kawhi não é tanto ascender o seu nível, embora também ascenda um pouco, é mais a pura consistência de qualidade que ele tem sempre. E ele, quando joga nos grandes momentos, mesmo que ele tenha um jogo em que falha mais, sabes que falhou porque calhou. Não foi por pressão, não foi por medo do momento. E isso é uma coisa muito valiosa de se ter. E, portanto, essa é o que este jogo dos Clippers dos Warriors mostrou. Os Warriors, nós sabemos um bocado o que temos ali. Temos uma mistura muito estranha, mas complicada de lidar a nível de talento e jogadores que ascendem nos grandes momentos. Temos ali uma equipa muito perigosa que literalmente ninguém quer defrontar nunca, devido àquela combinação de talentos. E os Clippers, o que temos é uma equipa que está muito bem montada se o Kawhi estiver saudável.
Porque se o Exato. Kawhi estiver saudável, tudo o resto resulta muito bem. Tens o Harden um bocadinho a distribuir jogo e depois a assumir os lançamentos quando os restantes não estão a lançar. Tens o Ivica, o Zubac, que teve um ano incrível e pronto, e continua um jogador muito perigoso, um jogador que faz tipo uma espécie de versão elevada esse jogador que faz o trabalho sujo, o trabalho de sapa, fazendo uma comparação parva. Aquilo que o Looney foi para o campeonato dos Warriors, os Zubac é isso mesmo mais, com mais produção e mais consistência. E depois tens vários jogadores, vários bons role players à volta, entre jogadores que lançam bem, entre jogadores que defendem bem, o Norman Powell é bom. A equipa está muito bem construída. Não é por acaso, nos últimos anos, eventualmente depois a malta desistiu, mas nos últimos anos era sempre, todos os anos começavam com alguém a dizer: epá, eu sei que são os Clippers, mas a equipa deles é ótima, tem o Ty Lue como treinador, eu acho que eles são candidatos ao título. E depois já alguma coisa correu sempre mal. Mas eles são sempre candidatos ao título porque a equipa está muito bem construída, é muito bem treinada e tem 2 estrelas excelentes. Agora estão dependentes de o Harden, pronto, não ter aqueles meltdowns que às vezes lhe afligem em grandes momentos, mas mais uma vez, se o Kawhi tiverem na sua forma, eles dependem menos do Harden, o Harden joga com menos pressão e podes ter um Harden que, em vez de estar a ter de marcar 40 pontos, é um Harden que está mais a distribuir o jogo, a criar espaço para os lançadores e tudo resulta muito, muito melhor. E foi o que se viu nestes últimos jogos em que o Harden e o Kawhi têm conseguido ter alguma consistência a jogar juntos. O jogo com os Warriors foi a culminação disso, que é o perigo que é esta equipa dos Clippers, porque fica bem claro, os Warriors são, da maneira como estão construídos agora, são uma equipa muito perigosa que pode perfeitamente candidatar-se ao título este ano e, portanto, o facto dos Clippers terem ganho num jogo tão importante mostra também o perigo que os Clippers são. Se o Kawhi estiver saudável, se o Kawhi começar a ficar coxo ou a perder jogos por lesão, então não, por melhor que o Harden jogue, não vai ser. Não. Depois falta o tal poder de fogo que pá, é tal cena, o poder de fogo que o Norman Powell, que é verdade que foi safando, não é? O Norman Powell também fez uma época muito interessante e foi safando durante a época, na ausência do Kawhi. Mas é um bocado como o Quedas diz, fica ali muito curto, não é? Porque na defesa, sem Kawhi, nós já vimos que os Clippers portavam-se bem. O Ty Lue, que era um especialista defensivo, Zubac, como o Quedas já falou, e para além disso, uma grande âncora defensiva naquela equipa. Depois tem jogadores muito bons, Chris Dunn, Derrick Jones Jr., o Batum, são bons jogadores a contribuir, não é? Nesse campo defensivo. O Harden, que é o típico Harden. É o típico Harden que quando quer realmente é bom defensor, o Harden. Mas lá está. Aliás, ele era, nunca foi um especialista defensivo, mas nos seus tempos de sexto homem no Standard, ele até era um jogador que era um bom defensor da equipa e a defesa era uma coisa em que ele tinha muito talento, porque ele tem aqueles braços enormes que ele tem, e ele de facto os roubos de bola é muito perigoso, porque ele tem os mesmos braços enormes que ele usa para sacar faltas, que não é um doido, não é? Com aqueles rip-throughs que ele gosta tanto de fazer, é os mesmos braços que ele às vezes usa para fazer steals em barda. Só que é preciso querer. E ele também muitas vezes, por falta de interesse dele e também por uma questão de papel, ele despreocupou-se por completo com a defesa. Nesta equipa dos Clippers vê-se um pouco mais de entrega, nunca vai ser um enorme jogador defensivo, mas há pelo menos um pouco mais de interesse em desempenhar esse papel e isso só o torna ainda mais útil e mais perigoso. Exato. Mas sobre o jogo, foi um jogo que foi a prolongamento, em que os Clippers acabaram por ganhar. Do lado dos Warriors tivemos, como eu disse, o Curry, não é? Se Curry pode a ter bons momentos e a ter um bom final de época regular, coisa que no início não estava a correr muito bem. Mas claro, Quedas, o jogo ficou marcado, depois lá está, a internet não perdoa, não é? Os lances principalmente Draymond Green, não é? Aquele lançamento bizarro, tipo, lançamento, que não foi um lançamento, aquilo foi ele a tentar sacar uma falta. Exato, completamente. Tinha um cesto completamente aberto e em vez de se lembrar de que se calhar tinha ali um cesto garantido, fácil. Cesto petalhão, como o Draymond Green é um daqueles gajos que é o clássico exemplo de um jogador que é genuinamente muito inteligente, um dos jogadores mais inteligentes que a NBA já viu, mas ele é o seu próprio Dunning-Kruger, que ele é tão inteligente que se acha
um gênio em tudo. E então ele, como acha que é um gênio a toda a hora, acha sempre que os seus truques vão sempre resultar. E ali no momento em que a jogada era simples, ele quis ver a jogada, em vez de fazer a jogada fácil, quis fazer a jogada inteligente e saiu-lhe aquela borrada completa. Pronto. Pois, é ele basicamente que tem essa cara. Lá está, o 2-on-1, não é? É basicamente Yeah. o 2 pontos mais 1, diria a linha lance livre. Mas pronto, e depois no final foi o triplo do Buddy Hield, mas pronto, muita gente estava a perguntar, porque não foi o Curry que coisa, pronto. Lá está, a jogada que lá está Steve Kerr desenhou foi o Curry que provavelmente, e ele recebendo a bola ia ter double team. Muito, aliás, nós já vimos antes da reposição de bola que o Curry estava a ser perseguido, não é? E pronto, e ele basicamente o que é que os Warriors fizeram? Pronto, vamos passar aqui o Buddy Hield, que é um atirador, mas pronto, o tiro, lá o lançamento dele não correu nada bem, foi mais foi uma tijolada daquelas, pronto. E depois, como eu digo, a internet não perdoa, mas pronto, os Warriors que perderam este jogo foram para o play-in. Aliás, e até que muitos apontam quedas. Esta queda para os Warriors para o play-in foi também um bocado por causa daquele buzzer beater do Harrison Barnes no jogo anterior contra os Exato. Spurs, não é? Que lá estava, os Warriors não estavam nesta zona, os Warriors estavam sempre naquela zona, quinto, sexto, pronto, o estava ali embrulhado com várias equipas, os Clippers, Minnesota Timberwolves e por aí fora, que até a malta falava sempre dessa questão, que estavam sempre ali ligados para os Lakers, que jogar na primeira dos Lakers, mas estas duas derrotas, não é? Contra os Spurs, aquele buzzer beater, a vingança, digamos assim, do Harrison Barnes, que falhou nos Kings, não te lembras na ronda de playoffs Sacramento Kings contra os Warriors, que ele falhou um triplo que podia, lá está, ter dado a vitória aos Kings e até passado a próxima ronda, não é? Nessa altura dos Sacramento Kings, na tal Light the Bean, nessa season. Mas os Warriors foram perdendo jogos, mas mesmo assim, Pedro, tocando nos Warriors e mais neste jogo, como eu disse, tivemos Curry ser Curry, não é? E Butler a mostrar aquele cheirinho de playoffs Jimmy, não é? Ou Jimmy Bucket, como a malta gosta de chamar. Exato. Sim, e o Jimmy Butler, se há jogador que é. E não é que ele acerte sempre, não é que ele seja que ele tenha um registro perfeito nos playoffs. Mas falando de jogador, estás a falar há bocado de que quando eu disse que o Kawhi era um jogador em que a sua melhor qualidade de clutch não era tanto ele elevar-se nos grandes momentos, era ele manter o nível por ser um jogador pronto, frio e sem emoções e em que o momento não o afeta. Ao Jimmy Butler, o momento claramente afeta-o, mas por norma afeta-o no bom sentido. Ou seja, é um jogador que claramente é um jogador, pronto, que tem uma personalidade muito peculiar, chamemos assim, é um jogador muito de trato difícil, claramente, e ele por norma, embora neste caso parece que houve ali também uma dose extra de teimosia do Pat Riley nesta saída no Heat, mas de um modo geral não é ao fim de tantas vezes que o Butler sai em conflito nos clubes onde está, claramente alguma coisa ele faz para estar a sair sempre em conflito. Ou seja, ele claramente tem uma personalidade peculiar. Mas se o consegues manter feliz, se ele está contente e está motivado e está com vontade de jogar, ele nos grandes momentos é enorme. E acima de tudo, e porque é que isso é importante? Porque o grande problema desta versão dos Warriors pós-lesão do Clay, pós-saída do Clay, era que o Curry era muito perigoso porque tu tinhas o Clay ao lado e se metesses tipo, todos em cima do Curry, era chover triplos do Clay. E o facto de teres de manter o Clay em xeque fazia com que o Curry, embora fosse defendido muito em cima, conseguia ter espaço para ser Curry. Quando saiu o Clay, tiveste aqui alguns anos em que o Curry tinha de trabalhar extra para conseguir fazer os seus lançamentos. E embora seja muito bom a fazer triplos impossíveis, não podem ser todos impossíveis, senão até o próprio Curry vai cansar de quebrar um bocadinho. Sim. O Butler, o que traz é uma nova arma, que é nem é tanto de triplo, é mais se caem todos acima do Curry, a bola pode ser despejada para o Butler, que vai automaticamente atacar o cesto, tentar ganhar uma falta. Claro. E é o tipo de coisa que, com outro jogador muito inteligente como o Draymond, ali por perto, a ajudar a conduzir estes passes, torna-se uma equipa muito, muito perigosa. E mais ainda, tu mencionaste isso e é muito importante, que é os Warriors este ano apostaram muito numa evolução
positiva do Podziemski. Sim, E começou mal, claramente começou mal, seja lá por que razão for, começou mal. porque até apostaram, desculpa, Quedas, porque eles até apostaram muito nele como ball handler, construir o jogo, isso que coisa não Sim, correu bem e pronto, tiveram que mudar e mudaram bem, atenção. E até para libertar, eles queriam, pronto, ele mais como ball handler para também, para que os lançamentos, lá está, para que os lançamentos do Curry não fossem todos pull-ups em drible, para ele poder Claro, também claro. fazer um bocadinho de andar a caçar screens e lançar, pronto, de spot-ups, só para lhe dar um Sim. bocadinho de descanso. Exato, e não ter que ser ele a levar a bola Bola sempre a fazer tudo. Exato. E o Podziemski melhorou, não é um primary ball handler, isso continua a ser o Curry e até certo ponto também o Draymond Green, Yeah. como um bocado como aquele que ele joga, gosta muito de jogar naquele no high post em que só para receber a bola e distribuir para os outros, e ele é muito Exato. inteligente a fazer isso, mas o Podziemski conseguiu acalmar e está a lançar melhor, está a defender melhor, está a fazer um pouco de tudo melhor, e isso também nos dá uma segunda arma. E basicamente, esse 4 principal dos Warriors é muito forte. Né? Esse Curry e Podziemski a bases, e depois Butler, Draymond Green, chamemos de power forward post, é assim um bocadinho. São os jogadores de front court QB que estão ali a fazer o trabalho mais sujo debaixo das tabelas. E depois sobra um lugar, que é um bocadinho o, que, o que sobra. Se alguém dos wings estiver a lançar bem, pumba, mete-se um desses. Se ninguém tiver a lançar bem, olha, mete-se o Looney e joga-se mais forte, mais pesado para ganhar mais ressaltos. Há um bocadinho essa versatilidade. Mas pronto, esse core 4 dos Warriors é muito, muito interessante. Exato, exato. E aliás, até passando agora até para a questão do play-in, e que temos que continuar a falar dos Warriors, porque os Warriors estão no play-in, não é? Exato. São duas equipas que são algo interessantes, algo até profundas, tocando até nos Memphis Grizzlies, mas continuando nos Warriors, Pedro, temos os Warriors, lá está, tem aquele 5 já lock, coisa que o Steve Kerr durante a época nós vimos ele a testar ali algumas coisas, a testar a posição, até, não é só da questão dos bases, não é? A testar até na posição de poste, porque já foi Tracy Jackson Davis, que foi o rookie do ano passado, foi Draymond Green, houve Kevin Looney, houve vários tipos de até o post, o rookie, o holandês, não é? Também foi a poste da equipa, coisa que eu acho que já para estes play-in, play-offs, caso os Warriors passem para os play-offs, acho que já não vai ter sido tanta utilização, não é? Pela questão defensivas, e basicamente o que ele dá é o lançamento de triplo, que realmente nisso é espetacular. É o jogador mais eficaz a nível de triplo da equipa, no modo geral, também a nível de quantidade de lançamentos, mas não é muito grande, senão é o Stephen Curry, se vamos ignorar isso. Mas como eu estava a dizer, os Lakers não, os Warriors têm aquele 5 já, ok, Curry, Podziemski, não é? Moses Moody, que finalmente Steve Kerr começou a apostar mais nele e bem, sinceramente. É um jogo, lá está. O Kedas usa uma palavra muito interessante, versátil, e acho que o Moody encaixa bem nessa questão. Muito versátil, ele oferece também um bocado como o Paulinho, que oferece um bocado de tudo, um pouco no ataque, também um pouco na defesa, ou seja, é um jogador assim que consegue fazer várias coisas também. Algum lançamento também, Sim, não. algum. E Catch and shoot, pronto, mais catch and shoot, mas sim, 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 claro. sim. E menos inconsistente, porque com um teto mais baixo. Por exemplo, o Buddy Hield é um gajo que a qualquer jogo pode de repente meter 8 triplos, aquecer e começar a meter tudo. O Sim, Moody sim. não tem bem essa mudança nele, mas também tem menos. Mas também vejo menos o Moody a ter um jogo como o Buddy Hield que lança tipo 15 triplos e acerta 2. Né? Porque Sim, sim. o Buddy Hield tem esses altos e baixos e é por isso que ele está bem no banco a fazer um bocadinho o Buddy Hield, tu metes, se está a entrar, fica, se não está a entrar, Sim. tipo, Exato. tira-se logo, pronto. É um bocadinho assim. O Moses Moody, nesse aspecto, mesmo sendo mais jovem, oferece uma mão mais segura nesse quinto titular. E é mais equilibrado, não é? Lá está Sem no aspecto defensivo, o Buddy Hield, pronto, é um alvo completo, não é? Na defesa já o Moody não, já oferece mais segurança isso. E depois, pronto, temos malta como o Jonathan de Cominga, que é um jogador que está um bocado de peixe fora d'água, continua a ser um peixe fora d'água nesta equipa dos Warriors e está a ser complicado. Que ele, aliás, atualmente ele é realmente jogador de banco. E nestes playoffs, não sei se vai levar ali um corte jeitoso de minutos, sinceramente. Se tivermos este playoff Jimmy, não é? Vai ser mais complicado.
Porque tem a ver com o que ele oferece. Porque se fosse uma equipa do Warriors no passado, e podias ter o Podziemski, mas a small forward, em vez de teres o Butler, tinhas um gajo como o Clay. Se tens uma equipa com Curry, Podziemski e Clay, aí já podes meter um Kuminga a titular e a coisa resulta. O problema é que se queres meter, por exemplo, o Kuminga no lugar do Moody, aí, mesmo com Curry, o tiro exterior desta equipa fica atroz. Yeah, E exato, exato. De fica atroz. criação, exato, Depois, exato. o que é bizarro para uma equipa como os Warriors. Mesmo a sua espera dos Warriors, uma equipa perigosíssima de lançamento exterior. E a verdade é que os Warriors continuam muito perigosos porque têm o Curry, mas como equipa a terem ação, eles fazem muitos lineups em que têm poucos lançadores em campo e nem lançam tantos triplos como muitas outras equipas. Eles lançaram um bocado essa revolução, mas depois não são bem os proponentes máximos desse estilo de jogo. Mas pronto. E tem jogadores de criação, lá está, o Butler dá mais criação de coisas, até do seu próprio lançamento, nem que seja mid-range. Já o Kuminga é mais um slasher, é um jogador, lá está, mais de cortes e isso. E tem talento, não é que o jogador seja mau. E eu vejo perfeitamente o Kuminga a ir para uma equipa onde haja espaço para um jogador como ele e ia ser pronto, ia tornar-se um bom jogador e até um titular. Ou seja, vejo algumas equipas que poderiam fazer bom uso dele. Não é os Warriors. Exato, exato. Não é E agora, focando nos Memphis Grizzlies, no adversário, que tivemos o despedimento, Taylor Jenkins, já há algumas semanas, mesmo assim continua a ser um bocado chocante. E pronto, ok. E agora temos o novo treinador, que era adjunto, não é? O Thomas Izalo. Pronto, com a experiência toda, que correu muito bem na Europa e foi aqui, veio para a primeira experiência da NBA, foi como adjunto e agora está aqui um bocado lançado aos lobos, vamos dizer assim, aqui para a questão dos playoffs. Memphis Grizzlies, que tem sido uma época estava à espera de mais um bocadinho, vou ser sincero, Quedas. É que o Jerry Jackson realmente fez um grande salto, não é? Mas já ali a época do Desmond Bain um bocado irregular, a meu ver. A equipa que depois também teve ali aquela troca de Marcus Smart, claramente a pensar a nível financeiro para a questão da, lá está, da luxury tax, da J-Print e por aí fora. E depois tivemos já Morant que, pronto, parece que gosta de provocar o diabo, não é? Gosta de ainda provocar o diabo com aquelas brincadeiras das armas, das granadas e tudo e mais alguma coisa. E pronto, já estou a ver que naquela cabeça ainda não chegou àquele nível de maturidade, não é? Mas pronto, mesmo assim. Sim. É mesmo uma pena, porque, e por exemplo, e às vezes, quando cometo a infelicidade de ir ver os comentários, coisa assim, e às vezes vejo, e depois tento-me lembrar que quando estou a ver comentários na net, muitas vezes não estou a ouvir adolescentes ou malta muito nova ou muito imatura a falar, porque vejo muita reação de isto agora também são todos uns quadrados, qual é que é o problema de ele estar a fazer, é só uma brincadeira, não sei quanto. Não, malta, é simplesmente demonstrativo. E eu não sou muito fã de estar a fazer julgamentos morais a jogadores, mas nesse caso concreto, ele fez uma coisa que era claramente má. Porque, pronto, pelo menos na minha opinião, por mais que seja legal nos Estados Unidos, estar nem ainda a questão sobre se devia haver posse de arma ou não, banalizar o seu uso e promover o seu uso irresponsável é uma coisa, para mim, sempre má. Seja uma pessoa a favor ou contra a posse de arma. Portanto, ele fez isso, foi mal. E depois disse que que tinha aprendido a lição e não aprende. E ultimamente parece que parece que está constantemente a querer subir a barra, parece que quer que o suspendam. E exato. É uma pena porque, mais uma vez, em conversa, estás a falar sobre hoje em dia, numa conversa sobre quem é o melhor jogador dos Grizzlies, o facto da resposta não ser automaticamente óbvio de Ja Morant é mau. É mau. E em parte porque o jogo dele quebrou um bocadinho, também por causa de lesões, tem muitas lesões, também porque às vezes a cabeça dele nunca está lá bem. Nós vemos os flashes de talento e ele continua a fazer coisas em campo que muito poucos conseguem fazer. E aqueles grandes layups completamente loucos que ele faz e atrás para o cesto, ou seja, o talento está todo lá, mas quando não é óbvio que o melhor jogador da equipa é o Ja Morant, isso é sinal que há ali
qualquer coisa a não correr muito bem. E sem desprimor nenhum para o Jaren Jackson, que não sendo o Ja Morant melhor, provavelmente é o Jaren Jackson o melhor, e que é um excelente jogador, mas se o Jaren Jackson é o teu melhor jogador, a tua equipa está assim um bocadinho manca. O que tornava os Memphis tão perigosos é que tinham jogadores excelentes, como o Jaren Jackson e o Desmond Bane, que são ótimas segundas e terceiras opções, ótimas. O Desmond Bane, principalmente saber a jogar ao seu nível, como terceira opção, é uma das melhores terceiras opções em toda a liga. Só que para o Desmond Bane ser uma excelente terceira opção e o Jaren Jackson ser uma excelente segunda opção, o Ja Morant tem de ser o Ja Morant. E sem o Ja Morant a ser o Ja Morant a todo o seu nível, tanto a nível de cabeça no sítio como a nível de o seu jogo completo, e seja a razão para esse jogo estar quebrado, seja essa razão mental e desconcentração, seja lesões, eu acredito que é um bocadinho de ambos, é um misto das duas coisas, mas sem Ja Morant ao seu mais alto nível, não tens os Memphis que podias ter. Os Memphis que poderiam estar a competir, que uns Memphis que, mais uma vez, se tivessem todos estes jogadores no seu melhor, teriam, teriam equipa para não estar com considerações de play-ins de todo. E não só, Quedas, e se vamos ver o resto do elenco, tivemos jogadores que até fizeram boas épocas e até foram revelações, não é? Até o rookie, o Jalen Wells, que foi uma pique. Eles são ótimos em encontrar talento, Exato, invariavelmente Santi encontram Aldama tem um talento. salto também interessante, pá, E até dá têm pena às alguns vezes, não é? talentos, eles também, e até encontram outros talentos que depois mandam embora por razões válidas, mas pronto, como o Dylan Brooks, ou seja, eles são ótimos a desenvolver, não só encontrar talento, mas acima de tudo, porque eles têm sido uma boa equipa, eles são ótimos a encontrar talento nas tipo nas picks, Sim, sim, em mais picks, ou seja, picks de late first round, second round, eles encontram ótimo talento nessas picks. O Desmond Bane foi um exemplo também de um talento encontrado numa pick que não, um pouco mais baixa também. Só que, mais uma vez, tipo, sem querer estar a fazer uma análise super precisa de tudo o que eles fazem bem e os Memphis, embora, pronto, despedir o Taylor Jenkins, mais uma vez, independentemente do que se achasse o treinador, eu continuo a achá-lo um ótimo treinador, mas independentemente da opinião do treinador, despedi-lo imediatamente antes dos playoffs é absurdo, tal como foi com os Nuggets, tipo, já lá vamos, pronto. É o timing é que é ridículo, nem tanta decisão, é o timing é que é absolutamente absurdo, mas mesmo tirando isso da equação, mesmo tendo considerações como pessoalmente com o Lissalo, os Memphis começaram a jogar com um sistema ofensivo mais interessante e mais igualitário, mas que também que tira o potencial do Ja Morant, porque o Ja Morant, para ser o Ja Morant, tem de estar a jogar em pick and roll sempre, a toda a hora. Para usares bem o Ja Morant, tens de usá-lo, talvez não a esse nível excessivo, mas um pouco como os Rockets usavam o Harden. É aí que o Ja Morant é perigoso. Só que não é assim que os Memphis estão a jogar. E enquanto eles não decidirem também que estilo de jogo é que querem jogar, será complicado também saber como as peças encaixam. Mas assim, não, ia dizer, o Ja Morant tem que ser um ataque mais pensado, à espera que o poste faça o bloqueio. Lá está, com o Zé Kiddy foi draftado muito a pensar nisso, a ser uma espécie de Steven Adams, não é? Embora não é o Steven Adams, mas foi a pensar nesse estereotipo. E ao que parece os Memphis, porque o Jaren Jackson é um jogador que consegue lançar do exterior, portanto é uma equipa, eles podem se dar ao luxo de jogar com um poste tradicional, porque o Jaren Jackson permite-lhes essa versatilidade. Sim, consegue transportar a bola até, o Jaren Jackson consegue transportar a bola e fazer coisas, não é? Realmente é uma coisa, só que é um bocado como dizes, e aliás, outra questão que também queria falar e uma coisa que falaste bem, que é, agora tu tens dúvidas a dizer quem é o melhor jogador dos Memphis Grizzlies, já tens dúvidas em dizer quem é o Ja Morant, coisa que há 2 anos não havia dúvidas nenhuma, mesmo ano passado nem havia dúvidas nenhuma, que até agora, ok, fala-se da questão de, o Ja Morant se calhar pode ser trocado. Sim. Se isto correr mal, vamos ver até uma catástrofe no sentido de perder contra os Warriors, que pronto, ok, é os Warriors, ainda por cima jogarem. Mas também perdem o outro jogo e não chegam aos playoffs. E aí eu acho que eu vejo ali qualquer coisa e se calhar aí já não é questão de treinador, porque o treinador já não está ali. Mesmo que eles vão. O front office vai começar a olhar, é mais ok, é o Ja Morant, que realmente não está a encaixar no sistema que o front office quer implementar, porque se fala muito disso, dessa questão, que o front office queria implementar um novo estilo de jogo e isso. E mais motion, e mais partilha de bola entre todos, mais
Exato, E exato. mais uma vez, eu não acho que o Ja Morant queira a bola, que fique bem claro, porque o Ja Morant, com todos os problemas que tem off-court, vamos anular tudo isso. Ele em campo, nem acho que ele seja um jogador egoísta em Ex- campo. Eu acho Exato, que já, eu concordo. ele não tem nenhum problema em não assumir o grande lançamento. Falo porque sabe que é bom, mas é um jogador que, só que ele joga, o estilo de jogo dele é muito específico. Do mesmo modo que o Harden, um pick Exato. Harden seria completamente desperdiçado, por exemplo, para dar um exemplo gritante, um Harden no seu topo, o Harden dos Rockets, metias o Harden dos Rockets nos Warriors e o Uhum. Harden ia ser completamente abafado pelo sistema dos Warriors. Porque Pois, o claro. estilo de jogo do Harden não resulta naquele Exato, modelo exato. de jogo. Não Yeah. resulta. Claro que o Harden ia ser bom porque é muito bom, porque é um excelente jogador. Claro que ele é Claro, claro, claro. tal Ia como o continuar a Harden marcar os não é. seus pontos, as suas assistências, Pronto. isso é óbvio, Iria não é? fazer algumas coisas, mas não ia ser o Harden. O Jamoran é a mesma coisa. O Jamoran precisa de uma equipa que queira jogar por pick and roll. Aliás, como muitas outras equipas o fazem. Por exemplo, o Jamoran nos Mavs com o papel que o Luca tinha antes, Ah, sim, sim. maravilha. Sim, E sim, isso sim. é, já está ele a fazer outra vvez aquilo que sabe fazer bem. E é diferente do Doncic, porque obviamente o Doncic não só é muito Claro. melhor jogador, como passa melhor, pronto, é outra coisa. Mas aí um Ja Morant a fazer pick and rolls com o Anthony Davis, isso é uma combinação perigosa. E não estou a Exato, dizer que exato. ele vai para os Mavs, estou só a dizer que é um exemplo de uma equipa Claro, claro, claro. que saberia Aliás, jogar com um jogador como o Ja Morant. aliás, o Harden quando foi para os Nets, o ataque dos Nets foi muito ok o Harden e o Kyrie muito off-ball. E o Kevin Exato. Durant obviamente off-ball, ou seja, tiveram a estar para o Harden para o maior do Harden. E E o não está a Kyrie, acontecer. desse créditos, sabe fazer essa função quando lhe pedem de jogar off-ball. Tipo, ele no Já tinha início de aprendido isso carreira. dos Cavs, não é? Com o LeBron, não é? Exato. Ele aprendeu desde cedo e ele tentou durante algum tempo ser o jogador com a bola sempre nas mãos. E a verdade é que o Kyrie, no seu melhor, resulta melhor em doses pequenas, chamamos assim. Sim, sim, sim. Resulta melhor como o jogador perigoso que tu tens de estar atento, porque, oh meu Deus, de repente está ali o Kyrie. Yeah. Tipo, No ano passado nós vimos lá a caminhada dos Mavs foram à final, era o Luca, tinhas o Luca, mas o Kyrie às estava vezes era o sempre ali. bombeiro. Exato, e Estava às vezes sempre... era o bombeiro. Quando o Luca estava ali com coisa, dificuldades, era E de acima Kyrie de para tudo, quando eles resolver. metiam 20 gajos em cima do Luca, o Kyrie é aquela válvula de pressão, Claro, claro, claro. a melhor válvula de pressão na liga, mais uma vez, quando está saudável. Pronto, que é outro Exato, problema. exato. Mas, ou seja, o Ja Morant, eu acho que continuo a achar que há ali um jogador excelente para jogar. Eu não acho que ele tenha perdido tudo. Eu não sei a dimensão total do impacto das lesões que ele tem tido. Se calhar, Pois, pronto, as lesões podem ser piores, mas assumindo que as lesões são recuperáveis, eu não sei se são recuperáveis se eles quiserem manter este estilo de jogo. E também, pronto, ao contrário de outros jogadores como o Luca, eu não tive a oportunidade de falar yeah. em direto sobre, pronto, a absurdidade que foi os Mavs mandarem o Luca embora, mas ao contrário de um jogador como o Luca, em que não há justificação possível para se mandar um jogador como este embora, com o Ja Morant, ele é muito, muito bom, mas não é tão inqualificado, pronto, não é tão incrivelmente bom e tão super de topo que não seja justificável uma troca, pelo preço certo, Claro, claro. Não é dar, claro, claro. não é dar lá o preço da chuva, Sim, como sim, algumas sim. tipas têm feito. Neves, pronto. Pronto, tipo, mas há ali, e pronto, isto, voltando a equações sobre os jogos em si, isto coloca os Grizzlies numa situação, pronto, muito periclitante, e acho que do modo que nós provavelmente estaremos em linha, mas do modo que falámos, mesmo olhando para este matchup específico, acho que é um matchup que, mais uma vez, os Memphis são uma excelente equipa, e quando é só um jogo, se fosse uma série de a 7 entre Warriors e Memphis, eu diria Warriors fácil, Exato, yeah. garantido, está feito. Num só jogo, quem sabe, Exato. esta é um bocadinho, quem sabe, Tudo pode acontecer, exato. tudo pode acontecer, mas mesmo assim, acho que tens uma equipa como os Warriors, que apesar deste deslizamento, deste deslize final, contra uma equipa mais coesa, muito bem montada, que está a jogar incrivelmente, pessoalmente desde que o Butler chegou, e tens do outro lado uns Memphis um pouco em É, rebuliço e ainda por cima com o déficit de experiência. e não só nível de forma, nota-se que aliás, Exato, nós falamos aqui que os Warriors perderam os dois últimos jogos, é verdade, mas foram dois dos últimos jogos, um num prolongamento e outro foi um buzzer beater, ou seja, exato. foram jogos assim, e tipo,
Pá, eu acho que a nível de forma os Warriors estão realmente. Aliás, vê-se isso a nível de estatísticas, não é? Pós-trade deadline ou pós-All-Star, que é das equipas que menos jogos perderam, que a nível do ataque aquilo está espetacular, a nível ofensivo, que aliás o Draymond Green tem sido compensado no sentido do contexto de defesa do ano, não é? Porque a nível de Exato. defesa os Warriors melhoraram bem e o Draymond Green, lá está, ajudando a narrativa do Draymond Green. Mas sim, sobre a previsão para esse jogo, eu acho que os Warriors devem ganhar. É verdade que é jogo, tal como todos os jogos de play que vamos comentar, todo jogo é um jogo só. E claro, se fosse a apostar, se o play fosse o formato de 7 jogos, lá está como os playoffs, eu estava bem mais seguro nesta pick Sim, que eu tinha, que era os Warriors que ganhavam. Mas pronto, mesmo assim, o favoritismo vai para os Warriors, que ainda por cima tem o fator casa, e por isso acho exato. que realmente, e é uma equipa que acho que está lá mais, está melhor, digamos assim, e depois tem mais pontos fortes. É verdade que os Grizzlies têm os seus pontos fortes, atenção, mas ali noto mesmo no pós-despedimento, noto que ali há um bocado, não é culpa do Isalo, claro que agora está ali, como eu digo, está ali, foi tirado aos lobos, vamos dizer assim, e está ali a tentar fazer o que pode. Não é culpa dele se isto correr mal nesse sentido. Sim, claro que Mas não. Ele é claramente um ótimo treinador e terá a oportunidade tem pena para que o fazer. contexto desta estreia, vamos dizer assim, como treinador principal, Claro, tenha sido nisto e um bocado sob pressão, até, sim. sinceramente. Vou esperar que, embora eu acho que o front office dos Grizzlies foram burros em despedir um treinador dias antes dos playoffs, eu vou-lhes dar o crédito de ser inteligente o suficiente para, se o Lissalo perder, mesmo que perca os 2 jogos no play-in, que eles não entrem em modo, ok, afinal este gajo é horrível, vamos mudar por completo o plano outra vez. Uh, pois, Tipo, quem sabe nesta NBA, quem sabe, ui, já vimos, já já vimos vimos tudo, que ok, já vimos tudo, ok. Estes últimos meses, fevereiro, já não março, ponho as abril, mãos no foi. fogo sobre tudo, tipo, tudo pode acontecer, já não, Exato, exatamente. não há Pass- impossíveis. Passando para outro confronto do play-in, Sacramento Kings contra os Dallas Mavericks. Dallas que estão aqui porque, tipo, pronto, eles estavam para tancar, não é? Aliás, Sim, foi a lesão do Kyrie, que já falámos há pouco dele, aquela lesão grave que à partida não, só regressa daqui a um ano e sim. deve falhar a próxima época toda, vamos ver. Mas Pode não falhar toda, mas falhará bastante, certamente. bastante, certo, exato. Em que chegava um ponto que é das que só tinham 7 ou 8 jogadores, não é? E que depois tiveram de chamar o Anthony Davis, que acho que já estava com as viagens marcadas e as malas feitas para Cancún, não é? Se calhar Yeah. nunca ia jogar por causa da questão da lei dos jogos que os Dallas Mavericks tinham que cumprir os requisitos que são normais dos jogos da NBA, que terem 8 jogadores, pelo menos para jogar, elegíveis para jogar. Só que atualmente os Dallas Mavericks, como tinha muita gente também lesionada, não é? E os jogadores two-ways que já estavam a atingir o limite dos jogos de two-way, chegaram a um ponto em pá, Anthony Davis anda cá a dar uma perna e os outros também, os jogadores que também estavam de fora, Gafford, Lively também acabaram por jogar e fez com que os Mavericks acabassem a ficar em 10º lugar à frente dos Phoenix Suns. Bem, não vamos estar a falar de Phoenix Suns, não, meu Deus. Sim, sim, falando falando de equipas bem geridas, né? Exato, exato. Que entretanto já foi o Mike Budenholzer despedido. Yeah, novidade, não é? Zero novidade e entretanto vão Todos, fazer estamos todos muito chocados. exato, entretanto vão limpar a casa, seja buyout por Bradley Beal ou trocar onde o Bradley Beal quer e o Kevin Durant, obviamente, centro das atenções e atenção, ter do olho na situação do Devin Booker, embora o próprio Devin Booker já assumiu que queria ficar em Phoenix, mas não é? Hoje é Sim, uma coisa, amanhã é outra, não é? Mas pronto, focando neste confronto, o Sacramento Kings que tivemos também muitas coisas a acontecer, o pessoal é que já esquece porque já aconteceu tanta coisa, não é? Mas já foi o sim, despedimento do Mike Brown, foi a questão da troca do Aaron Fox, foi o Zach Lavine que tem-se portado bem e tem estado on fire nos últimos jogos, estão os quartos períodos muito quentes, também acompanhado com o DeMar DeRozan, Sabonis que também teve ali paragens, lesões, que também afetou a equipa, mas pronto, estou aqui no play-in. Sobre este confronto em si, Quedas, eu sinceramente dou favoritismo aos Kings, que vai-se jogar em casa, e até a pressão está mais do lado dos Kings, no sentido dos Kings querem realmente ganhar este jogo e quero pegar na organização, porque os Dallas Mavericks estão aqui porque, pronto, ok. é. porque Assim, os Dallas estão aqui porque nenhuma das outras equipas a oeste queria estar no lugar deles e
se o Embiid tivesse mantido saudável, aí sim terias tido uma competição dos Spurs para ir para chegar ao play-in e tentar aqui... E até os Blazers, se despertassem ali mais cedo, uns mesinhos... Sim, exato. Se acordassem um bocadinho mais cedo e pronto. Não estou a dizer que é o play-in, mas estavam ali a discutir até ao fim, provavelmente. Eu acho que Dallas quase secretamente, né, como estamos a dizer também, se Dallas secretamente desejava que os Suns os tivessem tirado do play-in para poderem partir para outra e seguir em frente, para não terem ter mais jogos de play-in, com eles a dizerem Fire Nico e Irmão Luca e coisas que tais. Basicamente, eu acho genuinamente que Dallas nem sequer quer lá estar. E só não digo que é óbvia a vantagem dos Kings, porque os Kings também são os Kings. Estamos a falar provavelmente de uma equipa com um registro incrível nos playoffs, e estamos a falar de uma equipa, pronto, que mais uma vez voltou a entrar em modo Kings, tiveram o primeiro sucesso de playoff desde há 500 anos e decidiram, não é suficiente, vamos discutir treinadores e recomeçar tudo de novo, e pronto, ok. O que seja. E é uns Kings que, obviamente, principalmente comparando com com o que sobra dos Mavs, os Kings têm clara vantagem aqui, não sendo uma equipa perfeita, são uma equipa boa, com excelentes valores, e o Sabonis tende a ter bons confrontos com o Davis, tende a trabalhar bem acima de tudo, ou seja, como explicar, incomoda o Davis naquela parte que o Davis não quer fazer, que é na luta dos ressaltos. O Davis quer ao máximo poder usar a sua altura e não ter de estar a levar muita porrada, e o Sabonis adora dar porrada, adora estar ali às cotoveladas e aos encontros debaixo do garrafão. E nesse aspecto acho que os Kings têm alguma vantagem, não sendo de toda uma equipa perfeita, sendo uma equipa que tem alguns problemas às vezes a nível da criação ofensiva, pessoalmente porque agora tem um bocadinho muito do mesmo, com a saída do Fox e a entrada do Lavine e tudo mais. Agora é um bocado, é o Sabonis, que é o único jogador verdadeiramente diferente que eles têm, um poste que passa muito bem e que funciona um bocado como o centro do ataque ali no meio, mas depois é tudo uma série de jogadores que estão lá para lançar, nem sempre de forma super eficiente, muito mid-range, alguns triplos aqui e ali, mas muito mid-range, e pronto, ou seja, um ataque nem sempre super eficiente, mas que vai fazendo às vezes, uma defesa que é só mais ou menos. Acho que vai chegar contra os Dallas, vai ser mais interessante se ganharem, pronto, até que ponto é que será suficiente contra Memphis. Exato, e agora ir para isso, Memphis contra Sacramento, é um bocado, eu estou um bocado a tirar a moeda e ver. É um bocadinho os coxos contra os mancos, sim. Porque ambas as equipas têm claros problemas que nós já apontámos. Eu acho que a nível de puro talento, neste momento, ainda assim, os Grizzlies estão melhores. Sim, acho que tem mais peças, exato. Eu acho que tudo depende, aí voltamos, e eu detesto ser um analista simplista que está aqui a dizer a coisa, esta tática e o modo como eles encaixam e estes matchups, e depois eu digo, mas está tudo dependente se o Ja Morant joga bem ou não. Ou seja, eu acho que o grande fator X para Memphis chegar aos playoffs derrotando os Kings é se tens um Ja Morant em grande forma, até porque os Kings têm claro déficit na defesa do garrafão, porque são uma equipa que joga mais ataque, e os Memphis, sendo uma equipa mais de ataque também, ainda assim têm alguns jogadores que, quando é preciso, conseguem fazer jogadas defensivas nos momentos certos. E os Kings não têm basicamente ninguém. Os 4 melhores dos Kings, portanto, a ver Sabonis, Lavine, DeRozan, Monk, são todos jogadores puramente focados no ataque. Exato, setas apontadas para a frente. Nenhum deles é um defensor sequer médio. O melhor que qualquer um destes consegue ser é medíocre. O único defensor aceitável que eles têm na equipa é ainda assim o Keegan Murray. E o Keon Ellis também, que às vezes joga ali. O Keon Ellis tem um tão déficit de produção ofensiva que eles acabam por não. Eles querem usá-lo mais vezes, mas não podem,
não é esse nível extremo, mas aqui o Nelis a espaços é um bocadinho como o sonho do Matisse Thybulle, que é um jogador defensivo absolutamente incrível, mas é tão mau no ataque que as equipas querem usá-lo, mas não conseguem porque ele é muito mau no ataque. O Keanu Reeves não é mau a esse nível de todo, mas é ali, ele é muito bom defensor e tem flash de potencial ofensivo, mas é ainda um bocadinho inconsistente nesse aspecto. Sim, sim, mas sim. pronto, mas isto para dizer, vai ser a confirmar-se um confronto Grizzlies-Kings, vai ser daqueles jogos que até que vai terminar 140, 130 e tal. Eu acho que vai ser um pace do caraças Sim. e vai ser maluco. Vai ser maluqueiro E e vai pode depender ser. um bocado de quem acerta, de que equipa é que tem os lançamentos a entrar. É essencialmente essa a Ou questão. até na parte final, no clutch, não é? Realmente. Sim. Em que aí até acho que os Sacramento Kings têm mais. Acho que se o jogo for para o clutch equilibrado, acho que os Kings têm maior vantagem, porque eu estou Sim, confiante tem lá está alguns naquela malta. importantes que podem assumir esse momento, sem dúvida. Exatamente, exatamente. Aliás, eu estava a ver aqui, realmente, os Kings, a nível de. Os Memphis Grizzlies são a equipa com maior pace, os Kings nem tanto, os Kings estão ali em 19º, mas quando o jogo vai para o lado caótico, os Kings também abraçam esse lado caótico e vão por aí fora. Passando para o Oeste, Quedas, falando dos confrontos do play-in, olha, temos nos nossos Orlando Magic, não é? Contra os Exato. Atlanta Hawks, que, bem, confronto que já tivemos há pouco com eles, mas este último confronto não contou. Foi Isto não os foi nada. Osceola Magic, que é a nossa equipa da G-League, contra Exato. não sei qual é a equipa da G-League de Atlanta, mas foi tipo isso. Foi esse o confronto, não contou basicamente para nada, mas já tivemos antes, há uma semana, salvo eu, já não me lembro atrás. Mas, Quedas, são equipas algo diferentes, vamos dizer assim. Os nossos Magic, nós já comentámos até pessoalmente por mensagens, que é horrível atacar. Nós já comentámos Sim. isso Continuamos sem vezes, não é? rumo, pronto, é uma pena porque o talento está todo lá, mas continuamos com exatamente o mesmo problema, que é não temos rumo, não temos. E mais é a cena que me chateia, não temos plano, não há plano, não há uma estratégia, é um bocado banqueiro, tentas tu primeiro, se o banqueiro não. Se eles atacam o banqueiro, é o Wagner. E agora Wagner, agora tentas tu primeiro, Wagner, agora depois é o banqueiro. E eles são bons o suficiente para conseguirem produzir algum ataque neste contexto, mas não pode ser só isto, tem de haver, tem de haver mais. Tem E de haver depois já mais. vejo o nosso maluco Cole Anthony que pega na bola, vai feito maluco, layup, ok, Yeah. yes, que ele marcaste aí um triplo e toda coisa, há maluco, mas já, e nós safamos, e nós ganhamos jogos à defesa. Não há hipótese em que nós nisso somos dos melhores da liga. Nosso rating defensivo é o segundo maior. Aliás, foi quase sempre o segundo maior da liga. Nunca Sim, sempre isso. A melhor nós fomos a equipa segunda melhor defesa atrás só do OKC e depois fomos o é. 27º, se não me engano, pior ataque. Exato, é 27 no ataque, exato. E a segunda pior a nível do pace, que é normal, não é? Com o Yeah. Banquero e Franz, pronto. Mas, A isso, nível mas defensivo. isso do pace, desculpa interromper, mas isso do pace é especialmente chato de ver porque nós somos uma das equipas melhores, não sei se éramos os primeiros ou os segundos a nível de turnovers causados. Sim, somos Eh, segundos. Somos segundos segundos. a causar. Como é que estes roubos de bola não se tornam, como é que estes turnovers causados não se tornam em contra-ataques rápidos? Ou seja, Fast break, essa aqui, exato. Yeah. mesmo que não há, porque se não temos um point guard ou um primary playmaker que consegue fazer jogadas boas no half-court, e no momento não temos isso, mas se não temos isso, então o que temos de fazer é jogar estupidamente rápido. É jogar rápido, 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 rápido até ao sexto. Que deve ser dito, e está bem que aí, tipo, deve ser dito, estávamos a fazer ao início da temporada. E embora E os mesmo na triplos época não. passada, tivemos Sim, momentos, quando tivemos aquela fase muito boa, era um bocado isso, era roubar bolas, opa, siga, bola para a correr. frente. E embora os triplos continuassem a não entrar, ao menos, pronto, tentava-se os triplos. Era correr, correr, correr. Primeiro lançamento não dá, se não dá é um triplo e se não ataca. E como temos gajos razoavelmente bons nos ressaltos, ataca-se, fecha um bocadinho de crash the board e tenta-se outra vez. E não é incrível, mas é melhor do que simplesmente à vez um e outro, à vez um e outro. Porque nós queremos fazer o modelo, falámos isso nessa temporada, queremos fazer o modelo
um modelo estilo Celtics, só que não dá, porque os Celtics têm todos os jogadores naquela equipa sabem lançar triplos. Exato. É todos sabem impressionante. lançar triplos, é o oposto de nós. Mas Exato. mesmo os Celtics, eles não fazem Tatum à vez e Jaylen Brown à vez. Tem, sim, o foco da equipa deles são 2 wing players, e sim, eles não têm um point guard tradicional em nenhum lineup de jogo, sim, mas têm pelo menos um plano. No caso deles, lançar triplos. No nosso caso, o plano devia ser correr desalmadamente, correr. Claro. Um bocado como, olhando para a coisa, um bocado como em certas fases os Grizzlies fazem. Porque os Grizzlies também são uma equipa que não lança especialmente bem de exterior, mas correm que nos desalmados. E é assim que conseguem ter alguns lançamentos. E acho que nós beneficiávamos de ter um bocadinho mais disso. Enquanto não arranjamos uma solução para o ataque, e essa solução para o ataque ou é um point guard tradicional, ou é falava-se que o Sabonis, por exemplo, ia sair, um jogador do Sabonis era outra maneira de fazer a coisa, que é ganhar um jogo de half-court passando a ter um poste que passa à volta, um Sabonis, um Draymond Green, um Şengün, esse tipo de jogadores. Isso é outra forma de conseguires ter um rumo ofensivo, mas tens de ter um dos dois, porque por melhores que o Banquero e o Wagner sejam, e são, fazer primeiro tu, depois eu, não resulta, principalmente na NBA moderna. Há uns 10, 15 anos atrás talvez resultasse. Hoje em dia, pessoalmente com a inteligência das defesas, do modo como se defende, e pessoalmente nos playoffs, quando importa mais, pronto, é tudo mais estudado, essas coisas todas. E dito isso, tanto nós como os Hawks têm, falhas de peso no nível dos jogadores. Os Hawks seriam infinitamente mais perigosos se lá tivesse o Jalen Johnson. E nós seríamos também muito mais perigosos se tivéssemos o Jalen Suggs. Os Jalen tornariam os. Eu acho que ainda assim neste confronto específico faz-nos ainda mais falta ao Suggs a nós do que o Jalen Johnson faz a eles, porque eles ainda assim conseguem encontrar produção ofensiva de outros jogadores, e até o Rissachet está a jogar cada vez melhor. Eles conseguem ter esse ataque noutro sítio. Nós não conseguimos ter essa defesa a nível de base no que nos resta de coisa. E nesse sentido, dizendo de outra forma, se fosse Suggs, se tivéssemos Suggs, aí eu diria Magic com confiança, porque acho que o Suggs iria conseguir pelo menos parar o Trae Young o suficiente, ou incomodá-lo o suficiente, para colocar um bocadinho, né, a pastilha elástica na engrenagem do ataque dos Hawks, pelo menos o suficiente para nós depois conseguirmos ganhar o jogo no resto. Assim sendo, acho que se torna muito mais apertado do que eu gostaria que tivesse. Ainda assim acho que a minha previsão é Magic a passar. Sim. Mas com mais medo do que gostaria de ter, porque ainda por cima, obviamente que nós temos bons executantes. O Banquero já mostrou muita clutchness, e o Wagner, apesar de algumas más performances nos playoffs no ano passado, nesta época regular mostrou muita capacidade de jogo também nos grandes momentos, e acho que os dois vão estar um ano mais velhos, e eu não acho que vamos ter um problema de falta de clutch da nossa parte, mas se o jogo estiver apertado, eles têm o Trae Young. Pois, o Trae Young é o melhor jogador. Muito perigoso, especialmente em grandes momentos. Portanto, acho que este é o tipo de jogo em que nós não só queremos ganhar, como queremos ganhar tão rápido quanto possível, para não haver a possibilidade de haver um triplo tresmalhado do Trae Young a fazer-nos cair. E tentar fazer que o Trae Young esteja desesperado, tipo no quarto período, que lá está a secar e que não está a conseguir produzir o que ele queria. E isso lá está. Eu acho que a solução será, de uma forma estranha, a minha estratégia, porque tu não vais conseguir parar o Trae Young totalmente. Mas o Trae Young este ano, e o Corey Joseph, que tem feito um trabalho invejável a nível de, pelo menos, manter ali aquela mão segura a base, pelo menos, tipo, não compromete. Mas contra o Trae Young, a nível defensivo, vai ter muitas dificuldades, como é óbvio. Eu acho que vai ser o KCP. Eles nem vão meter o Corey Joseph no Trae Young, quase certeza. Eles vão provavelmente meter o
o Caldwell Pope a fazer muito essas vezes de tentar parar o Trae Young, pelo menos incomodá-lo mais. Mas o Trae Young este ano, uma coisa que mostrou foi uma muito melhor capacidade e desejo de fazer os outros jogadores jogar. Não é que o Trae Young alguma vez fosse um mau passador, mas este ano vê-se claramente que houve um foco mais em fazer a equipa jogar como equipa. E eu acho que a solução contra estes Hawks é tentar secar tudo o resto e simplesmente assumir que o Trae Young vai marcar 40 ou 50 pontos. Acho que é um bocadinho a estratégia que se fazia contra os Rizachês, tentar que mais ninguém marque, pronto, em Exato. cima dos outros todos. E pronto, e depois contra o Trae Young, metes o Caldwell Pope em cima dele e fazer figas. E fazer figas que o Trae Young não marque sempre. Pronto, tipo, O Pope ou o Black, não é? Que também ou Black, vai ter muitos minutos. Ir mantendo os jogadores frescos em cima do Trae Young para pelo menos incomodá-lo, para tentar manter o coisa, mas de resto é todos os outros jogadores não deixar mais ninguém marcar pontos. E aí, pronto, acho que vais ter um Trae Young com um excelente jogo a nível de box score, mas pelo menos tentar tornar um jogador menos eficiente. Acho que essa é a grande solução. Porque lá está, eles têm o Trae Young, que é um gênio, vamos dizer assim, mas tirando o Trae Young, não tem assim uma grande segunda referência ofensiva. Era o Jalen Johnson, lá está, se tivesse 100%, e seria ele que fez uma época muito, muito boa. Aliás, e agora está a ser o Rissachê, mas o Rissachê não deixa de ser um rookie. Claro, né? um rookie que, pronto, também é... Demorou algum tempo a aquecer. Exato, se na mão não aquecer é pronto, mas acho que lá está, nisso acho que vamos ter hipótese, e acho que vai ser mais nesse sentido que o Trae Young não vai marcar os 100 e tal pontos. Aliás, nós somos uma equipa muito boa defensivamente, até no coletivo, nisso não perdemos, que é até um ponto positivo que eu tenho na equipa, foi realmente isso, que não perdemos essa coesão defensiva e organização defensiva, que realmente estamos ali bons, mesmo quando houve uma fase, lá está, que não tivemos muitas ausências, lesões, e não havia Suggs, que é pessoalmente a principal referência defensiva da nossa equipa. A nossa equipa continua, lá está, a estar nos rankings defensivos, a estar ali em segundo lugar, e porque lá está, porque é verdade que a malta pode dizer, tens o KCP, sim, mas tinhas o Black, tinhas aqui, ou seja, tinha sempre ali bons jogadores à volta, mas pronto. Nisso aí, estamos de acordo também, acho que pronto, fora de clubismos, Magic também do meu lado também acho que passa, porque acho que os Magic vão conseguir jogar em casa e isso vão conseguir anular aquele ataque e pronto. Até na questão defensiva, acho que o Franz e o Banquero vão criar dificuldades na defesa dos Walks, que lá está. Se tivesse Alan Johnson, poderia ser uma boa peça ali, que ele mostrou nesta época, uma boa peça de lado defensivo para jogadores lá está como o Banquero e como o Franz, mas lá está, não tem. Eles têm apostado no Mohamed Gay, mas o Mohamed Gay é mais ali na ajuda ali ao Onyeka, não é? E acho que vão ter ali algumas dificuldades de jogos. Acho que e esse vai ser um duelo interessante também, que é com todos os defeitos que ele ainda assim vai tendo, o Wendell Carter Jr. Né, tipo, agarrou o seu lugar de titular outra vez, depois de uma grande parte do ano em que o Bitadze estava claramente a fazer-se àquele lugar, mas o Wendell Carter agora, pronto, tomou de assalto outra vez o seu lugar como poste, e com todas as inconsistências que o Wendell Carter tem a nível ofensivo, que às vezes nos incomodam, né, que sabes que ele fosse, pronto, um pouco mais consistente nesse sentido, onde ele costuma ser muito bom também é a nível de defesa de low post, quando ele apanha um jogador que joga mais por low post, o Wendell Carter Jr. se apanha postes que vem cá mais para fora, também é bom, mas não é tão útil. Mas o Okongo é um jogador que joga muito no interior, vai estar ali muito a querer ganhar ressaltos, e o Wendell Carter, apesar da sua menor estatura, é um jogador que lida bem com postes fortes. Tanto que ele, durante muito tempo, até os defesas dos Nuggets gozavam que ele era o Jokic Killer. Não era o Jokic Killer, mas era um jogador que dava muito trabalho ao Jokic. E, ou seja, vai ser interessante também ver se o Wendell Carter Jr. consegue anular esse perigo que tem sido o Okongo, acima de tudo, como parceiro de pick and roll para o Trae Young. E se o Wendell Carter Jr. conseguir eliminar também essa arma, isso vai ajudar todo o resto da defesa também. Portanto, acho que é tipo um matchup interessante também neste duelo. E agora, passando para o outro confronto,
Epá, os Bulls contra os Miami Heat. Epá, os Miami Heat, época de desilusão. Nós já vimos aqui os meus colegas comentando no podcast, não é? Os Bulls, epá, pós a troca de Zach LaVine, aquilo parece pós Josh Giddey, pronto, não é? Libertou-se, não é? E não só, Exato. Kobe White também. E até, ok, sinceramente, até o meu voto, é verdade que volto a repetir, isto é tudo um jogo, mesmo os Orlando Magic, como é um jogo, e mesmo que seja em Orlando, os jogos podem ganhar por causa de Trae Young, não é? E já vimos Trae Young, por exemplo, aliás, em Madison Square Garden, ali a poupar forte e feio, ele faz jogaços, não é? E consegue carregar a equipa à vitória. Mas neste jogo aqui, que é em Chicago, que acho que vamos ter um bom ambiente em Chicago, porque Chicago Bulls, pronto, as Glory Days já foram aos anos, aos Yeah. valentes anos, mas em nível de forma, quedas, eu também vou virado para os Bulls, lá está, pelos nomes que eu falei, Giddey, Kobe White, estão on fire, não é? O nosso antigo jogador Vucevic, não é? A estrela também tem Exato. estado bem. E enquanto em Miami, que ok, o Adebayo, bom defensor, continua um bom registro defensivo, mas no ataque, coisa, o Tyler que há jogos que realmente está on fire, mas nesta reta final já está algo irregular, não está, por exemplo, no início da época, que ele estava realmente bem, até o All-Star, até meia época, vamos dizer assim. E eu estou mais virado para os Bulls, sinceramente, lá está, muito por causa desta, lá está, destes últimos último mês e meio, vamos dizer assim, não é? Assim, os Bulls estão, nos últimos 20 jogos, estão 15-5, com um registro muito bom. Por outro lado, os Heat melhoraram, tipo, tiveram ali, pronto, pronto, uma fase ainda com Butler e pós-Butler em que estavam um bocado a encontrar-se. Eu gosto muito, eu continuo a ser, eu serei sempre um residente com uma mansão na Adebayo Island. Eu acho que o Adebayo é incrível e, acima de tudo, acho que há muito mais a tirar ofensivamente dele. Ele nunca será um grande marcador de pontos, mas acho que o Adebayo tem perfeitamente o talento, na minha opinião, para ser um jogador estilo Şengün no poste, a nível de poste, ou seja, a nível de passador, como passador, pode perfeitamente ser um jogador desse estilo, não tão bom, mas desse estilo, tipo Şengün, tipo Sabonis, tipo, não tipo Jokic, ninguém é tipo Jokic, por isso é que eu também estou a evitar essa comparação, mas ele é um jogador que pode perfeitamente ser esse centro à volta do qual o ataque funciona, só que tem de ter mais bola. Para mim, eles têm de ter mais confiança nesse modelo de jogo e que quando tinham lá Butler nem sempre tinham. Acho que o Tyler Hero também tem melhorado também, pronto, nestes últimos tempos. Aliás, ele está com 27 pontos de média nos últimos 12, 13 jogos dos Sim, Heat. sim, sim, por Acho que, acaso. ou seja, os jogadores, eles acordaram. Eu acho que sem este acordar dos Miami Heat, eu acho que esta boa forma dos Bulls ia levá-los para passar facilmente, quase facilmente até pelos Heat, até porque os Heat é uma equipa que quase parece estar, em muitos momentos desta temporada, parecia um bocado que só queriam que isto acabasse para poderem É, descansar comprei calendário, exato. e pensar na próxima temporada. Mas houve algumas melhorias que me fazem acreditar mais neste hit e acredito o suficiente neste hit e acredito o suficiente também que há alguma inexperiência dos Bulls para achar que este jogo vai ser muito apertado. Uhum. E sendo apertado, dou uma leve vantagem ao Spolstra como arquiteto de alguma coisa, pelo menos desde que eles pelo menos decidam que simplesmente não podem usar o Terry Rozier. Vou dizer, pois. Pá, tem de simplesmente aceitar que ele não pode jogar e pronto. Todos os outros podem jogar menos ele, porque aquilo é uma. Embora, atenção, temos visto isto. Ele tem apostado mais no Devin Mitchell, que Sim, 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 sim. defensivamente tem. Lá E está, tem de continuar tem a agradado. fazê-lo, porque o Terry Júnior neste momento nem oferece a defesa, nem oferece ataque, não oferece nada. Só oferece tipo dores de cabeça só de ver. E eu nem sequer sou fã dos Miami Heat e aquilo é constrangedor ver jogo após jogo em que ele simplesmente não atina. Portanto, ainda É mesmo assim, Scary é, Terry. exato, muito. Mas é um Scary Carry que começou no Halloween e esqueceu-se que o Halloween já foi há uns bons anos Exato, atrás. E exato. não parou de ser scary. É complicado. Yeah. Dito isso, apesar destes momentos, tipo assim, coisa, eu
ao achar que o jogo vai ser apertado, que acho que vai ser, este é para mim o mais 50-50 a nível da minha opinião sobre quem eu acho que ganha, é aquele que eu tenho mais dificuldades em dar uma opinião exata, mas ainda assim vou dar o crédito de experiência aos Heat e ainda assim digo que é os Heat, mas sem grande confiança, e se ganharem os Bulls ficarei zero chocado. Exato, exato. Atenção, que vai ser um reencontro. Os Miami Heat e Bulls num play-in já vimos, que aliás foi naquela Exato. caminhada dos Miami Heat até à final há 2 anos atrás. E depois, por fim, nós pegando nas nossas previsões, o Hawks contra Bulls ou... pá, venha o diabo escolha. É um bocado isso. É, É um bocado isso. Hawks seja contra Bulls, seja contra... A cena é, pronto, se for contra Heat, e se os Heat tiverem... Este é estranho, que é, embora eu até acho que é plenamente possível que os Bulls ganhem, se for Hawks contra Bulls, independentemente do que aconteceu no jogo dos Heat, vai ser um jogo de duas equipas a tentarem o melhor para a tentar marcar, e é um bocado quem conseguir Exato, marcar mais ganhou, pronto. Parabéns a quem ganhar. Nem me vale a pena, quase me sinto mal de estar a fazer uma previsão, talvez dissesse Hawks, pelo fator Trae Young, mas who knows? É um bocadinho Pois, tiro no é, escuro. do outro lado Mas, tens o Josh Giddey como está, o Kobe exato, White, Vucevic, é muitas armas ofensivas que há é Bulls. isso. Por outro lado, se passam os hits e são os hits motivados e Pois, que acabaram de derrotar os Bulls e ganharam daquela forma hit em que eles às vezes conseguem ganhar jogos, em que trancam a It equipa culture, e yeah. hit culture, coisa assim, aí se passam hits já dou aí claro, tipo QB, mas claro favoritismo aos hits perante os Hawks, Ok. porque acho que num contexto de playoff aí pronto vai valer essa mão segura, mas é tudo menos garantido que. Dizendo de outra forma, acho que os Heat, a nível de estilo, quase que têm um confronto mais complicado no primeiro jogo que jogam do que têm no segundo. Sim, eu também acho. Eu estou mais confiante. Se fosse Miami Heat, Atlanta Hawks neste confronto de play-in, eu tinha Exato. mais confiança no Heat. Agora os Bulls É realmente isso. estão ali muito coisa, e não só, falei desses nomes principais, são os Com a três. boa forma dos Bulls, O Buzelis, que tem estado muito bem. ótimo também. E atenção, cuidado com o Buzelis. Não é à toa, é por isso que eu digo, não é à toa quando temos estes casos como o Buzelis, que há 1 ano e meio atrás era projetado para pique número 1 e ok, caiu por problemas físicos e jogava na G-League Unite e fora outras razões, não é? Mas não é à toa que já o scouting diziam que realmente podia ser um jogador com grande potencial, porque ele agora está-se a revelar, não é? Está-se a revelar aqui aos bocadinhos Sem dúvida. um bom potencial e atenção, e a mostrar não só coisas boas ofensivas, como também no lado defensivo. Também acho, sim, pronto, ali a dar ajuda, porque pronto, ali com o Vucevic, por cima com esta idade, o Vucevic, assim, é complicado no campo defensivo. Bem, Não Quedas, dá para tudo. continuando no Oeste, agora vamos para as nossas previsões rápidas, playoffs, daqui da primeira ronda, rápidas mesmo, para o episódio não ficar assim muito mais longo. Eu até vou já despachar, sétimo, oitavo, sejam os nossos Magic, sejam os Hawks, sejam os Heat, sejam os Bulls, Sim. contra Cavs e Celtics, seja qual seja a equipa Não. que calhar, não há hipótese. 4-0, 4-1. Não é. Concordas comigo, não é? Mesmo que sejam os Não é. nossos Magic, com aquela esperança, pá, não há hipótese. Seja qual for a equipa que passar, deste grupo de 4 equipas que o Oeste tem para oferecer do play-in, porque às vezes há equipas que caem, por exemplo, como os Warriors, que caem para o play-in por circunstância, mas sim. podem Já ganhar a vamos qualquer falar. outra equipa, são perigo. E já vamos Né? falar Pronto. deles quando Já for vamos falar deles. deles. Ou seja, os Warriors, nesse aspecto, são um perigo. Pronto. Aqui não há nenhum perigo e, acima de tudo, ao contrário do ano passado, em que eu achei genuinamente que nós tínhamos hipótese de ganhar aos Cavs, e quase aconteceu. E quase. Foi ali. E quase No aconteceu. intervalo, estava ali com aquela esperança no intervalo, se calhar. Quase aconteceu. Este ano, vamos dizer desta forma, mesmo que tivéssemos na máxima força, ou seja, com nós na máxima força, e vamos dizer que vamos jogar contra Boston ou contra Cavs, quanto muito ganhávamos 2 jogos. Sim, sim. E 2 jogos seria. E seriam 2 jogos um pequeno milagre. Na máxima força. Considerando que nem sequer estamos na máxima força, acho que contra qualquer equipa, e neste caso, quer passássemos à primeira ou à segunda, vamos dizer que os Magic estão nos playoffs, seja Cavs ou Celtics, só ganhamos um jogo e qualquer um, tipo, e vou dizer de outra forma, acho que de todas aquelas equipas que podem cá vir, acho que nós, por pura questão de boa defesa
talvez consigamos desmifrar um jogo Hum. de algum deles, talvez. Sim. E acho que quase todas as outras equipas provavelmente ou é sweep ou é também aquele jogo no milagre. Porque Claro. 4-0, 4-1, sem grande história. E eu digo 4, eu quando digo atenção, desculpem não me ter explicado melhor. Eu quando digo 4-1 é aquele típico, estás a ver, quarto jogo que a equipa que está a ganhar 3-0, neste caso os Cavs ou Está a os perder Celtics, 3-0, descontrai um bocadinho, os outros estão em casa, descontrai, querem salvar a honra e pronto. Yeah. jogar em casa para ver se não somos. Depois é aquele fator, não queremos ser eliminados em casa, não sei o quê, levar para mais um jogo, pronto, e acabamos por ganhar, que já acontece, não é? Nós já vimos isso várias vezes. E depois outra equipa relaxa e pronto, ok, nós resolvemos isso em Cleveland ou em Boston e pronto, e a série vai para lá. Mas pronto, nisto está fechado e acho que é a opinião unânime de toda a gente, basicamente. Agora. Próximo embate, os Knicks contra os Detroit Pistons. Eu aqui vou para os Knicks. Rápida explicação, experiência. Tom Thibodeau, que já vimos este confronto de Tom Thibodeau e Bickerstaff na altura Cavs Knicks. E lá está, principalmente a questão de experiência. É verdade que Sim. e eu, atenção, estou sempre para o lado, porque pronto, eu percebo que a malta quando fala dos Knicks é e o físico e a saúde. Eu estou aí sempre para os playoffs, não é pensar na saúde, senão, se pensar na saúde, Sim. tens de Temos de fazer assumir Boris que os para tudo e mais alguma coisa, não é? Tipo, temos de assumir que os jogadores estão saudáveis. Assumindo saudáveis, os Knicks são de facto mais fortes. E quero, pronto, fazer um pequeno apontamento de contentamento pela excelente época que os Pistons fizeram. Tipo, exato. incrível. Finalmente, aleluia, Finalmente, porque eles têm talento, nós todos os anos nós falávamos, nós dizíamos a mesma coisa, todos os anos a mesma coisa. Naquelas previsões do ano dizíamos sempre o mesmo. Tu olhas para o papel, olhas para os jogadores que os Pistons têm e pensas, isto é uma boa equipa, estão aqui bons jogadores. O Cade Cunningham é bom, Jaden Ivey é bom, o Jalen Duren é bom, o Alçar Thompson é bom, isto é tudo bons jogadores. Porquê é que não resulta? Porquê é que nunca resultava? Não é? E sim, eles tinham também problemas de estilo, um bocado como nós, que era muitos atletas e nenhum lançamento, e era um problema. E eles continuam a não lançar especialmente bem, mas simplesmente conseguiram pegar no talento que têm e tornar aquilo, e basicamente jogam à bruta, jogam um jogo musculado e tudo muito debaixo do cesto, e o Cade Cunningham conseguiu também limar, pronto, continua a ter alguns turnovers, mas já não é uma máquina de turnovers como era um bocadinho no ano passado, e tornou-se um jogador mais assertivo, mais agressivo, deu aquele salto, o salto que eu achava e que muitos achavam que ele ia dar no ano passado, ele deu este ano. Demorou um bocadinho mais a dar esse grande salto. E pá, são excelentes e pronto, muito bons. Só que, claro, o que os Pistons vão tentar fazer é tornar o jogo o mais parado e quesilento possível, até porque estes Knicks, não obstante serem os Knicks e não obstante serem uma equipa de tips, são uma equipa muito de ataque puro. É estranho pensar numa equipa de Knicks que tu pensas, jogo quesilente, debaixo do sexto, é isso que os Knicks querem. Os Knicks de anteriormente, sim. Estes Knicks é outra coisa. Jogam ataque puro, marcar pontos, marcar pontos, marcar pontos. Exato. E sempre ali a carburar, e não só, o Adriano Nobi acabou a época quente, sim. não é? E lá está aí com o regresso do Brunson, não é? E esperamos que esteja a 100%. É isso. Ainda pior, porque o Brunson é um mestre naquilo. Eu acho que mesmo sem Brunson há talento suficiente nos Knicks para eu dar a vantagem aos Knicks. Com Brunson, mais ainda dou. Tudo depende de que condições é que o sem Brunson, eu ainda, ou seja, eu sem Brunson dizia assim, jogo 7. E aí se calhar dava vantagem aos Knicks por ser Madison Square Garden e isso. Agora com o Brunson, e claro, deduzindo, tal como a Queda está a fazer, esteja tudo bem e isso tudo, e jogue bem, e esteja saudável, isso tudo, eu estou a vitória para os Knicks. Não me espantaria que os Detroit Pistons ganhassem 2 jogos. 2 jogos, acho que. Aliás, é 4-2, a minha prognóstica. Estou a pensar bem. E acho que até é daquelas coisas que os Pistons até podem. É o tipo de equipa que eu vejo a fazer aquela coisa em que ganha o primeiro jogo. Ou o primeiro ou o segundo em Madison Square. Ou o primeiro ou segundo em Madison Square Garden, logo para tipo. Logo assim para ficar tudo, o que é que se passa aqui? E depois, lentamente, a experiência dos Knicks vai se fazer valer. Mas acho que são o tipo de equipa que tem o tipo de talentos e o tipo de garra que possam fazer uma dessas brincadeiras, né? Tipo de roubar esse jogo inesperado.
E que obriga a equipa de Nova York a ter que ir a Detroit A roubar elevar. o jogo. Roubar o jogo, exato. Eu acho que vai muito por esse sentido, sinceramente. Mas Aliás, eu pronto. quase que arriscaria, tipo, se eu tivesse a fazer futurologia total, não vou fazer isso com todos, prometo. Neste caso específico, quase que arriscaria tipo, Pistons ganham primeiro, depois Knicks ganham o segundo jogo em casa e ganham outra vez em Detroit, e depois Detroit consegue ganhar o segundo jogo e tipo, é lá, será que eles vão na luta? E depois Knicks ganham em casa e ganham fora contra Detroit. Isso seria, se eu tivesse de imaginar uma progressão desta eliminatória, era assim que eu a veria. Mas, de um modo geral, com tudo saudável, não vejo imensos caminhos para os Pistons ganharem esta eliminatória, mas também, vamos ser sinceros, tudo isto é, como dizem os americanos, é gravy, não é? Tudo isto é bónus para os Pistons. Terem ficado em sexta temporada já é incrível, tudo o resto já é bónus. Ninguém estava a prever. Claro. Mesmo a malta adepta dos Pistons, ok, play-in, 19º, mesmo aquele no ano já seria roçar muito, muito otimismo. Agora, sexto lugar. E atenção, nesta última semana estavam a lutar contra os Milwaukee Bucks para ficar em quinto, ou seja, exato, para subir mais um lugar. E realmente é incrível e realmente excelente época, nada a dizer. E eles já fizeram tudo o que tinham a fazer e agora basicamente eles têm uma equipa ainda bastante jovem. Claro. E ganhar experiência. Vai ser para ganhar. Exato. Não há outra coisa a dizer. Vai ser a primeira experiência do Azar Thompson, Kate Cunningham, Jalen Duran, dessa malta toda jovem. Claro que está ali um time Hardaway, que foi o ano passado às finais da NBA, o Malik Beasley, que já tem certa experiência também nas equipas que já passou. E o Tobias Harris também, que vai ganhar muito tempo. Sim, mas lá está. Mas aquele core principal é aquela malta jovem. São miúdos. Exato, e fazem, e lá está, e está tudo bem, e vão ganhar experiência nesse sentido. Próximo confronto, quedas, Pacers-Bucks. Eu não acho que vai ser tão equilibrado. Eu acho que os Pacers vão ganhar, porque os Pacers, lá está, falando em equipas que estão quentes, nesta segunda metade, os Pacers são uma equipa que estão ali a carburar. Muito à boleia da boa forma do Haliburton, coisa que não aconteceu na primeira metade. O Haliburton na primeira metade andava ali coisa, não é? Principalmente dos jogos fora de casa. Mas lá acordou e com isso a equipa foi disparando, digamos assim, foi realmente para cima. E depois, do lado dos Bucks, aí sim, tem que tocar um bocado do fator de saúde, porque questão da Damian Lillard, que não há certezas, fala-se que pode regressar, mas não sabem quando e como também. É verdade que o melhor jogador da série é Giannis, não é? Isso não há dúvidas, fez uma época mais uma vez absurda. Claro que não toca na luta da MVP, já sabemos que vai ficar ali com o terceiro lugar, ele já sabe que vai receber medalha de bronze, não é? Ali, mas que continua a ser um belíssimo jogador e lá está, top 3, não há dúvidas que ele é top 3 jogador, melhor jogador do mundo. Mas ao Quedas, tocar nesta equipa, eu vejo os Pacers a ter mais equipa, a jogar melhor, e a ter mais argumentos contra este Milwaukee Bucks, que basicamente em Milwaukee eu vejo a Giannis a ser o bombeiro. E nestes últimos jogos, basicamente é o Giannis a ser bombeiro, a salvar aquilo, não é? E a levar a equipa completamente às costas. Eu até diria que o Giannis, por ser Giannis e por estar nesta forma, e deduzindo que o Lillard regressa minimamente saudável, acho que os Bucks ainda roubam um par de jogos, ganham um par de jogos, mas acho que depois já fica muito complicado, não é? Embora acho que também os Pacers não vão ter assim grandes respostas defensivas para os Giannis, é verdade, mas depois falta o resto. Depois o problema é do resto dos Bucks. E depois até no banco, Doc Rivers, não é? E pronto, é o que é. Mas eu dou vantagem aos Pacers, sinceramente. Eu acho que vou dizer de outra forma, que é, com tudo saudável, eu daria a vantagem aos Bucks. Com ambas as equipas no máximo da sua saúde. E colocaria os Bucks a ganhar, como têm desvantagem em casa, pronto, seria em 6 seria o resultado mais tipo normal para uma coisa dessas. Mas não está tudo saudável. Os Bucks estão um bocado tipo sem rumo. O Damian Lillard, numa altura em que estava a começar a ser, pronto, finalmente o Damian Lillard estava a conseguir ser o Damian Lillard, depois lesionou-se. E não havendo essa garantia, porque quando estamos a falar de Bucks na sua máxima força, não é só na sua máxima força. É Bucks, é o Giannis a jogar com um jogador como o Lillard em campo, que falando de jogadores que assumem os grandes momentos, poucos assumem mais nos últimos tempos do que o Damian Lillard. Só que, pronto,
não sabemos se o temos. Se o temos, podemos tê-lo manco. Toda a equipa está um bocado manca. Os Pacers estão em ótima forma. Claro que tem um déficit de experiência em relação aos Bucks, sim. Mas ainda assim esta equipa dos Bucks também teve algumas mudanças. Não é bem... O core não está totalmente intacto. Acho que os Pacers vão querer destruir os Bucks com pace. Correr, Exato, fazer eles cansarem-se. Porque os Bucks não deixam de ser uma equipa lenta QB. E os Pacers vão querer correr à maluca. Acho Exato. que tudo depende se o Haliburton afastou os fantasmas do tamanho da performance do ano passado. Porque se tiveres um Haliburton em alta confiança, digo Pacers em 5-6, sem grande... Um Haliburton é máxima confiança contra uns Bucks neste estado de saúde e de anímico. Pacers em 5 ou 6. Se o Haliburton tiver uma quebra, ou os Bucks conseguirem ter boa produção do Lillard e conseguirem um bocado puxar dos galões da experiência, acho que é possível que vá a jogo 7. Ainda assim, a minha previsão é Pacers, mas acho que a luta, a resposta que os Bucks podem oferecer dependerá desse estado de saúde também. E pronto, se não tivesse havido nenhuma lesão ao Lillard, aí eu até dava vantagem aos Bucks e punha-os a ganhar em 7. Mas não há Lillard na sua máxima força. Mesmo que haja Lillard, vai ser um Lillard em recuperação. Como tal, eu não consigo dar esse salto e a minha previsão também é Pacers a passar. Embora mesmo se ele tivesse coisa, eu acho que dava Pacers em 7, mas dava ainda Pacers, sinceramente. Eu tenho um feeling que E os Pacers acho que, pronto, e ainda tem aquela cena de contra os... Lembras daquela cena de Giannis, da bola? Isso, eu acho que eles na sentem aquilo. Essa garra, sim. Exato. Muito bem, passando para o Oeste. Temos então... vai ser difícil alguns confrontos, embora começando até, que acho que não vai haver dúvidas, o jogo KC contra a equipa, lá está, que vier do play-in, que nós estamos a deduzir que seja Memphis Grizzlies ou Sacramento Kings. Quedas, se fosse aqueles Grizzlies que nós estávamos a idealizar há pouco, seria uma série muito interessante. Agora com isto tudo e com este Oklahoma... E com a defesa do Standard, tipo, não, esquece lá isso. Até porque os Standards são a rara equipa que tem 4 ou 5 jogadores para meter em cima do Ja Morant só para alcançar o jogo todo. Eles podem dizer, Caruso, agora durante estes 12 minutos não vais fazer mais nada do que estar a chatear o Ja Morant em cima dele, ok? Maravilha. Sim, agora, sai Caruso, entra o Cason Wallace, sai o Cason Wallace, entra... Chat, não dá. Vai ali com o Jared Jackson, pronto. Não dá. Mas a única maneira de... vou dizer assim, eu ponho o Standard a passar contra qualquer equipa que lhes calhe. Mas acho que contra 3 equipas é fácil, contra Warriors é tudo menos. Sim, eu também concordo. Porque se os Warriors perdem o primeiro jogo e ganham o segundo, vão eles jogar contra o Standard. Exatamente. E aí... E, aliás, eu acho que os Warriors também, atenção, já vamos falar aqui no segundo confronto, é a motivação a posição 2 é aliciante. Sim, porque os Warriors querem... Aliás, os Warriors vão ter motivação extra para querer entrar nos playoffs em segundo, contra o segundo e não contra o primeiro, porque eles não querem apanhar o Thunder pela frente. Mas se fosse Thunder Warriors, eu dava vantagem Thunder, mas os Warriors são tão perigosos que seria um duelo complicado, muito complicado. Eu daria vantagem Thunder, muito complicado. Contra qualquer um dos outros 3, acho que Thunder podem não varrer, mas ganham com relativa facilidade. Dito isso, agora, e depois, volta fazendo outra coisa. Se os Rockets apanham os Grizzlies pela frente, acho que ganham com relativa facilidade. Eu acho que os Grizzlies cheiram tanto os nossos Magic do ano passado, que ali no lado ofensivo... Talvez ganha, atenção, eu punha Rockets a ganhar, mas ia ser mesmo à negra jogo 7 e... Agora, Rockets contra Warriors... Pois, eu acho que estou favorito aos Warriors. Experiência... Eu acho que sim. Acho que os Rockets são bem treinados e têm talento suficiente para não ser uma coisa em que de repente vão ser humilhados em casa pelos Warriors. Não acho que seja isso. Não, Não acho que seja de tudo isso. E há valores que os Rockets têm
com os quais os Warriors não sabem muito bem como lidar. O Draymond Green, por exemplo, o Draymond Green é melhor a defender jogadores que querem atacar o cesto do que jogadores que querem passar. Ou seja, nesse aspecto o Sengun é um duelo interessante para o Draymond Green, embora ele seja muito inteligente também a antecipar intenções. O que os Warriors não sabem bem o que fazer é com o Amen Thompson. Pois. O Amen Thompson é um perigo. E é o raro jogador, e tu viste o que eles fizeram quando meteram o Amen Thompson em cima do Curry, porque a grande cena do Curry é que ninguém consegue aguentar. O Curry tem, e é o crédito que deve estar ao Curry, que ele tem uma resistência, um stamina incrível, que passa o jogo todo a correr, e mais tarde ou mais cedo, os defesas cansam-se, e ele começa a ter lançamentos isolados. Exato. Os tais quartos períodos. O Amen Thompson não se cansa. Nunca. Porque é, vamos dizê-lo sem rodeios, o melhor atleta na NBA neste momento. A nível de pura capacidade atlética, já é o melhor atleta na NBA, para mim. E com essa capacidade de inteligência para dizer, diz ao Amen Thompson, a tua tarefa hoje, não vais fazer mais nada em jogo. A tua tarefa é estar em cima do Curry e não deixares o Curry fazer nada. Sim. Ele não vai conseguir fazer isso todos os jogos como fez naquele jogo. Sim, não vai correr sempre da mesma forma, mas é um perigo. Ou seja, eles têm algumas armas para apresentar contra os Warriors. Dito isso, Rockets Warriors, eu diria Warriors em 6. O problema é o outro lado, estás a ver? E depois a questão é que se fosse os Warriors antes da troca, se calhar havia mais. O problema é que lá está, com o Jimmy Butler, e se tivermos aquele Playoff Jimmy ou Jimmy Buckets, ok, mas tens o Tari Eason, sim, mas mesmo assim já são duas dores de cabeça, depois tem o Pot se aquecer, é outra dor de cabeça, e fica assim mais complicado. E depois é como eu digo, é o outro lado que ele fez VanVleet, que é um bom playmaker, mas não é um base de construção que eleva a equipa. O Jalen Green que tem, ainda por cima estamos a falar depois o resto, Jalen Green, tem good, é tudo malta, mesmo o próprio Amen Thompson é tudo a primeira vez playoffs. E o Amen Thompson eles dependeriam muito do Sengun, e se o Draymond Green também mete na cabeça, hoje quer só arruinar a vida ao Sengun e entrar na cabeça. Eu acho que ele também meter o braço por cima, começar a dar cotoveladas esquisitas, tentar tirar do seu jogo. Exato. E ainda por cima ele vai aproveitar disso. Ele é rookie, o segundo sentido dos playoffs, e jogar nesse. E o Draymond nisso é um bocado mestre nesse minha previsão é os Warriors a ganharem em casa. Em Portanto, 6, os Warriors querem mesmo. A minha previsão do Warriors a ganhar aos Grizzlies é ainda mais forte, porque os Warriors sabem que se ganham aos Grizzlies têm um caminho interessante para tentar chegar à final de conferência. Se não ganham aos Grizzlies, foi um prazer, toma lá com o standard, esquece lá isso. Exatamente. É um bocado a questão. Próximo, Lakers Timberwolves. Que é engraçado, não é? Este é muito, muito interessante. Muito interessante porque tens equipas com enormes estrelas, como é óbvio, com enormes pontos positivos, mas fragilidades que podem ser exploradas. E são visíveis. São visíveis, são gritantes. Por um lado, tens uma equipa dos Timberwolves que defende muito bem e que o seu calcanhar daqueles é um adversário que tenha jogadores que digam: eu vou explorar o facto de eles jogarem com bigs mais lentos a toda a hora. E o que é que os Lakers têm agora? Tem o Luka Doncic. Ups. Troca, anda cá Dorian Finney-Smith e traz o Gobert. Por outro lado, os Timberwolves são uma equipa que tem um backcourt explosivo que é fundamentado por um frontcourt muito grande, muito musculado. E a ideia do jogo dos Wolves é ganhar as boards todas para dar mais lançamentos, mais triplos para o Edwards lançar, de lançamentos extra, Jalen McDaniels, lançamentos, mas ancorado nesse músculo que eles têm no frontcourt. E o que é que eles têm? Fragilidades no frontcourt, porque têm ali um bocadinho, pessoalmente depois da troca falhada pelo Mark Williams, eles ali apostam um bocado que se arranja, é um bocadinho que se vai amanhando. Eles muitas vezes, a melhor equipa deles até é um line-up em que
como acho que foi o Zach Lowe que descreveu a equipa, que é o bem regressado Zach Lowe, que voltou a tempo de nos abençoar estes playoffs, que disse que basicamente eles têm um line-up em que essencialmente jogam só com jogadores de tamanho power forward. Exato, o Dorian Finney-Smith, o Vanderbilt, Não, eles conseguem fazer um line-up em que é literalmente Doncic, Austin Reeves, o LeBron, o Rui Hashimura e o Dorian Finney-Smith. É tudo jogadores altos, ou seja, ninguém é enorme, ninguém é muito grande para ganhar a coisa, mas conseguem fazer um bocadinho esse ressalto por community. Porque tens bons saltadores, lá está, tens o LeBron, Doncic que é bom saltador, e o Austin Reeves também é um gajo que vai lá muitas vezes ali tentar os saltos. Exato. Portanto, esse duelo vai ser interessante por causa desse... Porque ambas as equipas vão estar a tentar explorar ao máximo as falhas da outra, e vais ter um Edwards a atacar muito o cesto, porque a equipa dos Lakers vai conseguindo defender bem, mas o Doncic tem os seus dias, mas mais vezes do que não é um defensor abaixo da média. O Austin Reeves tem os seus momentos, mas não é nada especial. E o LeBron, se diz ao LeBron, defende este gajo durante 3 minutos, tipo agora, descansadinho, coisa assim, o LeBron continua a ser um defensor incrível. Agora, o LeBron ter intensidade defensiva o jogo todo já não consegue. Tipo, é absurdo sequer que se lhe peça isso. Estamos a falar de um homem de 40 anos, mas tipo, pronto. O LeBron volta e meia ainda tem um daqueles abafos ridículos, tu ficas tipo, como é que este gajo tem 40 anos? Mas já não é um defensor, já não é o tipo de jogador que consigas ter. Agora, LeBron, ficas tu com o Edwards e vais tentar secá-lo. Não consegue. E, ou seja, tipo, há fragilidades ali a explorar, principalmente na entrada ao cesto, nos arranques para o cesto, que os Wolves podem explorar. Dito isso, com todas estas coisas, acho que vai ser um jogo decidido por detalhes e, acima de tudo, coisas tangenciais. E o tangencial é que os Lakers têm a experiência de LeBron e a brutalidade clutch do Luka, e acho que em última instância vai ser esse sumo extra. Não vai ser fácil, acho que vai ser tudo menos fácil, mas acho que essa experiência de LeBron e a presença do Luka dá-lhes esse suminho extra para derrotarem os Wolves. Exato. Eu lá está, eu acho que vai haver dificuldades de defesa, tanto de um lado como do outro, porque também, se formos ver, os Lakers não têm um defensor que vai parar ali o Anthony Edwards quando estiver ali todo maluco, vai ser muito difícil. Eu estou a ver, se calhar, um Vanderbilt, ou seja, o J.J. Redick a meter o Vanderbilt para fazer esse trabalho, mas vai ser muito complicado. É muito grande, não tem o jogo de cintura para pará-lo. Às vezes o Gabe Vincent faz um trabalho aceitável a nível defensivo, mas o Gabe Vincent é muito pequeno. O Gabe Vincent é mais veloz, tem a velocidade para acompanhar, mas é demasiado pequeno. Não há ali ninguém. A nível de estrutura de corpo, o jogador ideal seria o Austin Reeves. Só que o Austin Reeves, não sendo um péssimo defensor, é muito medianozinho. Tipo, faz pela vida, coitado, esforça-se, mas não é nada de especial. Então, nesse aspecto, acho que podes ter um Edwards em grande, mesmo grande, e depois tudo dependerá. Ainda não falámos do único jogador. Eu digo-te, a grande coisa que poderia fazer isto virar para o lado dos Wolves era o Randall não ser o Randall. O grande fator X que muita gente fala, o Jules Randall. O Randall é o Randall. Se o Randall for o mesmo, as mesmas, como aportuguesando uma expressão americana, que é as mesmas calorias vazias que é sempre, não é? Se ele for o Randall, que é sempre, aquele jogador que às vezes até marca 20 pontos, mas foram 20 pontos muito inconsequentes e com muitos falhantes pelo meio e muito lançamento parvo que não devia ter sido feito. Se for esse o caso, então os Wolves têm ainda menos hipóteses. Se o Randall tiver uma boa série, então aí os Wolves já têm muito, pronto, podem perfeitamente ganhar. Eu acho que ganho mas ainda assim, a ter de pôr a minha confiança sobre quem é que se vai assumir o jogo no grande momento, vamos assumir que Luka e Edward são os dois incríveis, ok? Sim. Estamos a falar dos dois, pronto. Vamos assumir que esses dois vão jogar os dois incrivelmente bem. As duas maiores estrelas de cada equipa, tumbas. Sim. Em quem é que eu tenho mais confiança que me dê uma grande performance? Sim, o LeBron ou o Randall? Sim, o LeBron. E mesmo se for o Luka e o Anthony Edwards, é o Doncic. Desculpa, o Luka. Também dou a vantagem ao Luka, mas mesmo que o Luka e Anthony Edwards fosse... Vamos dizer que fosse o mesmo nível. Que se auto-anulavam,
Depois vamos a seguir. Quem é que me dá mais garantias? LeBron ou Randall? E a seguir, Exato. quem me dá mais garantias? O Austin Reeves ou o Gobert? O Gobert é diferente porque tem impacto de Sim, outra forma. mas É mais difícil de eu quantificar. percebo, um Dante DiVincenzo ou um Nick Pronto, Alexander-Walker, tipo isso. Sim, e o Austin Reeves tem estado on fire também, outro jogador que está aí quente, não é? pronto. Tem estado muito Mas bem. pronto. Dito isso, o facto de eu só ao fim de quase 5, 10 minutos a falarmos desta série é que me lembrei que o Randall fazia parte dos Wolves, diz tudo o que eu preciso dizer sobre o Randall e sobre o que eu acho do que é o impacto do Randall nos playoffs. E é por isso que eu acabo por dar a vantagem aos Lakers. Exato. E por fim, Nuggets Clippers, já comentámos o lado dos Clippers, já não é preciso acrescentar muito o lado dos Clippers. Nuggets que tivemos mais um despedimento, já comentámos aqui, não é? Sim, sim. É verdade, de um lado temos o melhor jogador do mundo, que é o Jokic, não podemos esquecer. Mas, ok, eu estou muito inclinado para os Clippers. Isto vai a 7, mas eu estou a ver os Clippers a ganhar isto. É verdade que eu posso estar aí muito nas nuvens, e já caí, já tropecei nestas expectativas altas dos Clippers já uns anos anteriores, seja na bolha, seja no outro ano. Mas lá está, eu volto a dizer, não vou estar a pensar se o Kawhi lesiona-se no segundo jogo, terceiro ou no primeiro minuto. Se o Não vou Jamal pensar Murray nisso. está saudável ou não, Exato, também. também há do outro lado, também existe. Vamos Também há assumir que está tudo existe. bem. Vamos E assumir mesmo o que Aaron ninguém. Gordon também teve problemas físicos durante a época, mas pronto, mas por mim está tudo bem. Vamos assumir que quem está saudável agora vai se manter saudável. Exato, exato. Pronto. Mesmo assim eu estou inclinado para os Clippers. Ok, do outro lado é o Jokic. Eu sei que o Zubac vai tentar desenrascar, vai ser complicado, obviamente, vai tentar desenrascar. O Zubac Mas... o melhor que pode fazer é pelo menos tentar ganhar a batalha dos ressaltos. Exato. Que nisso é Que bom. já Ele é qualquer coisa, porque o Exato, Jokic é um excelente ressaltador também. E o Exato. Jokic, não sendo um grande defensor a nível de defesa 1 para 1, tipo esse tipo de coisas, ele torna-se o contributo do Jokic como ressaltador torna-o ao seu jeito um defensor melhor do que as pessoas pensam, quanto mais não seja porque ele elimina muitas segundas oportunidades. E isso já é um belíssimo contributo para se dar à equipa. Pois. Portanto, o Zubac, se conseguir ganhar esses ressaltos ofensivos, pode dar esse contributo. Em tudo o resto, é o que é. Sim. Mas o resto, lá está. Se tirar assim, melhor jogador, não é? O Jokic. Pronto, que é o Jokic, obviamente, melhor jogador. Mas o resto do elenco, eu estou muito mais confiante lá está nessa malta, Norman Powell, mesmo os roleplayers, estás a ver? Então nem vamos para o banco, porque se for para o banco, do lado dos Denver é só o Westbrook e pronto. E é o Westbrook, que nós já sabemos. Do outro lado, eu confio mais, lá está, no Batum, no Bogdanovic, confio mais nessa mal. O Ben Simmons, que pronto, já é o Ben Simmons, mas naquele papel de pós-suplente, Draymond Green, da coisa, vá lá fazendo alguma coisinha, mas lá está, é a melhor opção que o de Andre Jordan, por exemplo, que está do lado dos Denver Nuggets. Ou seja, ok, é tal coisa que é tipo, eu lá está, quando faço uma avaliação de séries, vejo a questão do melhor da série, obviamente melhor jogador. Mas depois, quando eu vejo que de um lado tu tens um coletivo melhor e até a nível de forma os Clippers estão melhores, como eu digo, é uma diferença algo maior, uma diferença já grande comparado com o outro lado, e eu começo a pensar, pronto, isto estou inclinado para o lado dos Clippers. É por isso que a minha pick vai para os Clippers, sinceramente. Eu vou fazer a minha previsão assim. Vamos por partes, que é o que eu quase, se fosse um homem de apostas que não sou, é quase difícil não ser da maneira que o desporto é vendido neste momento, que é eu que sou um homem que abomina, tipo, pronto, gastar dinheiro em apostas e jogos de sorte, dou por mim a ser inundado. O meu algoritmo é completamente minado por esse tipo de coisas, só pelo facto de eu acompanhar a NBA, que é uma cena completamente surreal. Tipo, pronto, hoje em dia, tu, só por acompanhares a NBA, o teu algoritmo começa a ser minado por coisas de apostas de desporto e jogo, não sei quanto. Isto para dizer, eu não sou uma pessoa de apostas, mas se fosse, acho que a aposta que eu faria seria muito simples, que é, as pessoas já não se lembram, mas antes do Jokic, pronto, estar completamente solidificado como o melhor jogador da NBA e ser campeão e tudo isso, durante muito tempo havia uma coisa, eu sempre fazia as minhas previsões, era a maneira mais garantida de eu acertar uma previsão, era eu dizia sempre o mesmo. O que quer que aconteça com os Nuggets, vai a jogo 7.
Porque houve uma altura, há uns 4, 5 anos atrás, em que os Nuggets iam sempre a jogo 7. Basicamente, quase todas as eliminatórias ia sempre a jogo 7. Sim, Acontecia o que acontecesse, era uma equipa super... Nunca sabias o que vinha dali. Sabias que, tipo, tanto podiam fazer jogos horríveis, como podiam fazer grandes recuperações, sempre tiveram essa garra, e eu acho que este ano a circunstância dita e também o facto de teres nos Clippers uma equipa que eu não tenho também total confiança de que todos os jogadores vão estar ao nível da pressão. Sim, o James Harden à cabeça. À cabeça de James Harden e mesmo outros que tanto o Powell como o Zubac estão pela primeira vez em papéis de relevância. Exato. Porque já tiveram nos playoffs, mas não tinham papéis super relevantes. Powell está no papel do Paul George, vamos dizer assim. É isso, ou seja, é a primeira vez a terem esse tipo de exigência. Porque agora o teu trabalho não é entrar no banco e marcar alguns pontos. Agora o teu trabalho é ser um contributo mesmo, pronto, grande para a equipa. E isso faz com que eu, embora goste muito dos Clippers, também tenha um bocadinho... A minha previsão é que vai a 7. Aconteça o que aconteça. Sim, eu também. A minha previsão é que vai a 7. E acho que vai a 7. E acho que vai ser uma daquelas eliminatórias em que a vantagem em casa vai querer dizer bola. Acho que totalmente. E mesmo nos Denver, em que há aquela cena do jogo, pronto, Denver costuma supostamente ter vantagem em casa por causa de jogarem mais elevado, coisa assim. Acho que isto aqui, com estes executantes que tens em campo, acho que vai querer dizer bola. Acho que em qualquer jogo, a qualquer momento, qualquer equipa pode ganhar. E tendo de fazer uma previsão, digo Clippers, por causa da circunstância, mas acho que vai a jogo 7 e acho que reservo o meu direito de, depois de ver como se chegou ao hipotético jogo 7, e digo, ok, mediante o que as equipas têm feito, agora acho que ganham esta ou aquela. Mas fazendo agora uma previsão, digo Clippers, mas acima de tudo ponho as minhas fichas em como acho que vai a jogo 7. Exato. E com isto, vamos então fechar aqui o episódio, com estas previsões algo rápidas, não tivemos aqui a analisar muito. Claro, estas foram assim mais a correr. Exato. Se calhar à partida podemos fazer, nós de pausa técnica, e se o Quedas também quiser fazer, fazer mais até detalhado e estar mesmo o tempo mais focado. E já, atenção, e já com sétimos, oitavos unidos e coisa. Exato. Se pode haver essa possibilidade, mas vamos ver a nível de tempo e de agenda, como está dos nossos lados. Mas pronto, já está. Pelo tempo não, já está aqui uma previsão rápida, caso não aconteça esse segundo episódio da semana, já tem aqui uma previsão rápida aqui dos playoffs e já as minhas piques dadas aqui também do Quedas, que agradeço a sua participação, Quedas, por aqui e a ajuda também neste episódio, aqui na análise, e é sempre bom, como eu digo, falar com um colega colega da mesma equipa de coisa. Já agora, Quedas, a sua filha, Magic Nation, não é? É como e só não a visto integralmente de azul porque, pronto, os ditames sociais ditam que ela tenha de vestir algum cor-de-rosa de vez em quando, porque senão as pessoas iam olhar de um lado se ela só vestisse de azul a toda a hora, mas tipo, tem de ser. Exato. Muito bem. Vamos então fechar o episódio. Antes de fechar a publicidade do costume, sigam as nossas redes sociais, estamos no Twitter ou X, como queiram chamar, ou Elon Musk queira chamar aquilo. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube, deixem o like, ajuda sempre na questão do algoritmo e nas plataformas lá está de podcast que nós estamos, Spotify e Apple Podcast. Também subscrevam por lá e ativem notificações também, tal como no YouTube, e deixam as 5 estrelas que também aparece, ajuda na questão do algoritmo, nas recomendações, tal como no YouTube. Um grande abraço a todos, a vós, e vamos ver se regressamos para mais um episódio desta semana, como eu digo, mas isso vai ser na sexta-feira e vamos ver como é que vai ser, porque, atenção, tem que ser na sexta, porque no sábado, logo à tarde, malta, já arranca os playoffs. Já arranca logo sábado à tarde, arranca logo os playoffs aí fortes da nossa NBA. Grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.